Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma paixão do brasileiro, acho que importada para cá, mas uma paixão do brasileiro. Vamos falar sobre o negócio, a gente está com um convidado aqui muito, muito bacana, que com... Quantos anos você está nesse negócio já? Cara, boa noite primeiro, Boa né, noite, Vitor? boa Tudo noite, boa bem? noite. Obrigado pelo convite. 19 para 43, 24, né? Então o homem domina do produto dele. Eu vou fazer uma apresentação rápida dele aqui, mas ele começou há 19 anos atrás com 20 mil reais procurando um primeiro negócio, encapsulando a primeira unidade, né? Cara que vai compartilhar conosco um pouco de ensinamentos sobre persistências, especialidades de franquia, sobre estratégias, sobre como gestar uma rede, sobre tudo que você aprendeu no seu caminho aí, na sua trajetória. E também, lógico, né, os seus ensinamentos aí de vida. Cara, hoje a gente tá com o Gabriel Concon. Concon. Concon, esse sobrenome da onde? Ele é origem italiana, né? Italiana? Os meus dois, Mazzoni e Concon é italiano, mas Concon é meio estranho, né? Parece que é meio mistura, mas é italiano, meus avós são italianos. Tem cara de ser um mexicano aqui, mas não dá pra italiano. saber. Cara, queria pedir uma salva de palmas aí pro Gabriel. Obrigado. Gabriel, obrigado demais Obrigado pelo convite. ter vindo aqui. Não, imagina, eu que agradeço. Que mais que ele vinha, ele trouxe pizza pra nós, então... Aí é o seguinte, aí a amizade flui com facilidade. Tem que agradar os amigos, né, Vitor? Se você trouxe a pizza, infelizmente dessa vez não trouxe a cervejinha, mas quando você trouxe a cervejinha, e até pro grupo da família. É isso aí, com bora. Facilidade. Bora. Gabriel, compartilha conosco um pouquinho aí da história da Pizza Prime, que para vocês que não conhecem, mas provavelmente conhecem, porque tem uma capilaridade já muito grande no Brasil. São quase 100 unidades, aproximadamente 80 unidades no momento. Exato. Mas implantando já... a gente deve bater 100 com as que estão abrindo e até o final do ano, né? Esse Nossa ano. Previsão. 25. Então, 2025 já com 100 unidades. Cara, pizza é uma coisa que todo mundo pede. Eu, particularmente, já conhecia a marca de nome, já consumi o produto algumas vezes. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que começou esse projeto, e a gente vai daí para frente aí. Maravilha. Então, Vitor, como eu comentei com você um pouquinho antes aqui, cara, a minha história com pizza não tem nada a ver de família, né? Eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, e eu vim estudar aqui em São Paulo em 2000, né? Mas 2001, teoricamente. E acho que eu já tinha uma vontade de trabalhar. E meu tio trabalhava era representante de insumos, meu padrinho, aqui em São Paulo, vendia insumo, porta a porta, né, palmito, champignon, essas coisas. Falei, cara, vê pizzaria, tem uns amigos que vendem e tal. E até comentei com você que acho que eu tinha 19 anos, né, isso, em 2001. E que foi minha primeira experiência como empreendedor. Falei, cara, eu vou largar a mão disso aqui que não vai dar certo, né. Então eu vim, aí ele indicou uma pizzaria pra gente comprar de um amigo dele. E meu pai veio, o valor 20 mil reais, né? 2001. 2001. E aí meu pai veio pra cá e falou, você toca? Eu falei, toco, vambora, vamos trabalhar nisso. Mas então é mais que 19 anos, né? Não, são 23, né? 23 anos, falei errado aqui, eu falei Outubro 19 anos, faz por isso 24. que eu tava fazendo a conta aqui. Eu tinha 19 anos de idade em 2001. E aí, cara, foi a primeira, a gente foi comprar e na hora de assinar lá, enfim, o casal que era o dono da pizzaria minúscula de 20 metros quadrados, aqui no Jardim, na Alameda Guarará, em São Paulo, aí a mulher não assinou. Eu falei, caramba, acho que o mundo dos negócios... Meu pai veio do interior, 600 quilômetros, trouxe o dinheiro, ele queria em dinheiro, 20 mil reais e tal. Tudo certo, o contratinho, enfim, teve um problema do casal, não assinou. Aí eu falei, caraca, acho que eu vou fazer estágio em hotel mesmo, que eu fazia hotelaria, né? Fazer hotelaria. Aí meu pai falou, cara, você quer? Então vamos achar outra. Ele, lá no interior, ele falou, você toca? Eu falei, toco, vambora. E aí a gente achou uma na Aclimação, né, um jornalzinho para vender, uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Era um cara que conhecia muito, me ensinou tudo. Eu tinha 19 anos de idade, os pizzaiolo tinham 20 de profissão. Sofria, cara. Os caras judiavam de mim ali. Eu chorava em casa de raiva, né? Porque assim, era uma mão de obra que trabalhava muito, mas difícil de relacionamento. Enfim, fui aprendendo. Essa pessoa que me vendeu, depois comprei uma outra loja dele na Moca. Aí a minha história começou assim. Aí eu vi uma outra loja na Vila Mariana, aí meu irmão veio para São Paulo, que é advogado, falou, vamos tocar uma outra? Você me ajuda a tocar à noite? A primeira era só você? Na Aclimação era. Meu pai às vezes ficava, quando eu às vezes ia viajar, eu era jovem também, aproveitava um pouquinho a vida, né?
já tinha o dinheirinho, né? Já, graças a Deus, desde essa época eu já tinha o meu dinheiro. Então, assim, aí ele vinha, me ajudava. Aí meu irmão veio, a gente foi na Vila Mariana, aí comprei mais uma na Moca, aí, enfim, foi indo. Até 2000. Foi comprando com o dinheiro que você estava ganhando já na primeira. Eu dava entrada e pagava em 24 vezes, sei lá. 10 mil reais de entrada, juntava o dinheiro, dava 10. Aí ia lá, comprava outra. Aí meu irmão veio, aí depois meus pais acabaram vindo para São Paulo. Meu pai tinha umas coisas lá, mas acabou vindo para cá e a gente se baseou aqui. Eu tenho 3 irmãos. Os 3 hoje são meus sócios em lojas, tem várias lojas. São Paulo, 011, 019, praticamente são todas nossas lojas. Então todos eles vieram para o ramo. Meu irmão que era advogado, hoje tem várias lojas, umas lojas grandes. A Mariane, a minha irmã, também tem umas 7, 8, 9, umas 8. O João, que é mais tem novo. 8 lojas? A Mariane, o Thiago. Porque assim, Pô, eu sou ligado. Mais do que uma loja ou não? Ah, desafiador, né? Desafiador? Desafiador. E como que faz? Como que funciona essa gestão aí? Cara, o nosso modelo, assim, desse modelo de lojas, a gente vai tocando algumas lojas, mas nós temos gerentes nas lojas, os supervisores, às vezes, em algumas estruturas nós temos os GAs, que são os gerentes que tocam 3, 4. Aí ele tem o gerente de cada loja. Então você acaba fazendo uma estrutura de gestão mesmo, né? E só que a gente vinha tocando, né? Então até... E hoje, assim, com esse volume maior, porque com esse volume maior a gente precisa realmente profissionalizar. Então, hoje, a minha visão, continuar crescendo com lojas, principalmente 011, 019, a região de Campinas e região de São Paulo, porque é muito volume de lojas. Então, eu estou montando uma estrutura de empresa. Tem que ser uma estrutura separada, com back-office só dela, como a franqueadora tem a estrutura de back-office, como a cozinha central tem, aquilo vai ser uma empresa e ela que vai mais faturar. Porque você imagina, se a gente tem, sei lá, 30 lojas, é uma empresa de mais de 100 milhões de reais por ano. Uhum. Porque cada uma vende 300 mil, estou dando um exemplo, né? Por mês, dá, sei lá, 80, 90, 300 100 mil milhões. faturamento médio das lojas? Das nossas próprias deliveries, sim. São Da regiões nossa mais rede centrais, do... né? São lojas maiores, tem umas mais antigas, então tem muita loja em São Paulo, nas regiões principais, mas a média da nossa rede hoje é 209 mil, 210 mil. É bastante, né? É bastante. Quantas pizzas por dia? Cara, nós estamos falando de 300 mil pizzas, sei lá, 10 mil, mas você tem dia que você vende 30. Não, mas por... Ah, você fala por dia, por loja? É que varia muito, né? Você tem uma venda menor na semana, carrega muito sexta, sábado e domingo, e terça em dobro, que é uma campanha muito forte nossa de ativação, de conquista de novos clientes, de leads, pega um outro público diferente. Então varia um pouquinho, mas, sei lá, uma pizzaria dessa, para ela vender, sei lá, 300 mil reais, ela vende 3 mil pedidos, mais ou menos, a 100 reais o nosso tema. 2.800 pedidos. Então ela vende 100 pizzas por dia se fosse dividir um dia pelo outro, né? A conta que eu fiz de cabeça aqui, ó, que se vende 100, então você coloca mais uma a mais, nem vai pesar. Manda uma pra nós aqui, né? Todo dia aí, já tá garantida a janta. Bora fazer parceria. Eu gosto de parceria, permuta, é o que eu mais gosto. Não, é legal. Mas pizza é uma paixão do brasileiro, né? Sim. O mercado de pizza hoje fatura quanto? Só no Brasil? Cara, é um mercado, eu acho que de 30 bi, se não me engano. Do Brasil? 20 bi, é um negócio... É um negócio... Eu não tenho certeza, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo, São Paulo é a segunda maior cidade, atrás de Nova York, e o Brasil é o segundo maior mercado consumidor, né? Então, voltando um pouquinho na história, né? Só para complementar. Então, eu fui com as lojinhas com vários nomes diferentes, era uma bagunça, né? Então, em 2000... Aí eu vou falar onde eu cheguei na Pizza Prime. Então eu tinha várias marcas de bairro com nomes diferentes. Eram então, nomes diferentes. La Traviata num lugar, Piacere no outro, Dona Leopolda na Leopoldina. Cara, era uma confusão. Você fazia panfleto para todas. Na Vila Mariana eu tinha duas, uma concorria com a outra, uma na frente da outra, assim, pertinho. E aí foi quando a gente falou, cara, agora eu preciso estruturar. Eu queria registrar o nome La Traviata, que eu gostava, era a primeira loja, mas acho que acabei criando um nome que tem muito mais força para a escala, para a rede, né? Que é a Pizza Prime. Comunicação de marca também, né? Comunicação de marca, né? Enfim, então me inspirei em Bradesco Prime, mas olhei para Pizza Hut, né? Então, para a sonoridade disso, né? E aí comecei a migrar essas lojas. Foi um desafio grande, porque você imagina, aquilo me sustentava toda a minha família. A La Traviata eu demorei 5 anos para desligar a marca. A Piacere, menos. Então a gente foi fazendo uma transição. Um apego muito grande, né? E o medo também. A gente foi fazendo a transição e comecei a abrir em São Paulo e fora de São Paulo com amigos, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, amigos meus de infância, da minha cidade, Rio Grande do Sul. Aí já abri como Prime. A primeira Prime que eu abri, por coincidência,
Foi em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Não foi em São Paulo. E aí eu falei, cara, a primeira Prime do zero, né? Depois eu comecei a abrir aqui e migrar, né? Porque tinha amigos que têm empresas, tinha uma outra empresa lá. E aí a gente foi até, vou resumir um pouquinho a história, até 2019, que aí a gente olhou para a franquia, eu já fiz um projeto, em 2016 eu fiz o projeto, a parte estrutural do projeto Em 2016 de franquia. você já mirava esse mercado de franchise, né? Já, 15, 16, só que eu não tinha pressa, eu falei, eu preciso fazer um negócio legal. Fui até 2019, eu tinha 26 lojas próprias, assim, eu era sócio de 26 lojas, mas com 23 sócios diferentes, ou 24. É desafiador, né? Todo mundo fala, você é maluco. Amigos, irmãos, amigos de infância, primo. Era a forma que eu tive de crescer. Então, pô, eu tenho um modelo de negócio legal, vamos abrir aqui em Floripa, vamos abrir aqui em Curitiba, vamos abrir até em Belém, Macapá, que são amigos meus que já têm outros negócios e moram lá. Interior de São Paulo, sei lá, sul de Minas. E aí a gente foi olhando e aí virou a franquia, enfim. Aí, pô, 2019 fomos pra feira, vendemos. E era muito para ajustar essa minha relação, né? Como eu te contei um pouquinho antes. Uma relação próxima. Era o Gabriel cobrando um padrão, era o Gabriel cobrando que faça assim, não. Aí depois virou uma estrutura profissional, né? A gente profissionalizou, o né? que eu gosto, assim, né? Pensando assim do ponto de vista de um candidato a franqueado, é que você viveu realmente o negócio, acreditava no negócio, escalou o negócio tudo internamente com parceiros e tudo mais. E chegou um momento que o negócio começou a tomar proporção que você falou, não, realmente eu vou para isso. Mas Sim. deixou o negócio te empurrar para isso. O que nem sempre é a regra do mercado de franchise quando você olha as franquias em geral. Já foi a franquia ela já foi modelada para ser franquia desde o começo. Às vezes com uma ou duas lojas, uma loja. Mas a primeira loja já era para ser, o cara já desenhou para ser franquia. E legal, né? Bom, mas Não tem um jeito certo, né? Mas às vezes tem um risco maior ali de exposição a risco mesmo, né? Porque querendo ou não... Eu continuo sendo o maior franqueado da minha rede. Então, assim, eu tenho que fazer um negócio bom. É o que eu te falei, a franqueadora, ela tem quase 50 pessoas hoje dentro, com 80 lojas, entendeu? Com 20 e poucos franqueados, porque os franqueados de fora normalmente tem mais de uma loja, e o nosso grupo ainda tem muitas unidades. Então, tem que estruturar. Um modelo de negócio, cara, é uma coisa que eu te falo, sabe, Vitor, que eu aprendi. É difícil fazer, não. Você contrata uma consultoria que desenvolve tudo, você contrata um arquiteto, você faz uma loja, fazer uma loja bonita. Não é, essa é a parte fácil. Design, logo, marca, a agência faz isso, trabalho digital. Então, assim, eu falo assim, e não é me achando, não é isso. Cara, não tenho nada com isso. Eu montei em 2015, fui vender em 2019, 20. Mas, se a gente quiser acelerar, sei lá, e vender mais 50 por ano, cara, você vai para o digital, você contrata uma estrutura comercial forte. Talvez falar coisas que não é a realidade, né? Tem muita gente que conta a história que não fecha a conta, né? Tipo, você gasta 100 mil, você vai ganhar 20, 30 e não vai trabalhar. Não existe isso. Não existe. Quando é para entrar na Prime, eu falo só mal. Você vai trabalhar sábado, domingo, final de semana, dia das mães, dia dos pais. E vai ganhar. E vai ganhar isso aqui. Se trabalhar. Se trabalhar, não é isso. E a margem é 12, 13, 14, pagando imposto. Não tem como não pagar. Tem gente que, não, você ganha se você não pagar. Não, cara, você tem que pagar imposto, tem que estar dentro da lei, você tem que ter o time. Nós temos estratégias, mas tem que falar a realidade. Então, tipo, eu vou falar que eu tenho loja de 22%? Tenho. De 24%, de 23%, eu tenho. Mas não é a média, não é a realidade. É a loja talvez mais enxuta, loja antiga. Faturamento médio de 200... Da rede toda, 210. Médio. Uma margem em média de 12%, 24 mil reais por loja. Quanto que é o investimento de loja? Hoje, Vitor, a gente tem a partir de 180. Porque nós temos as lojas salão, que não é o foco, mas uma loja que a gente chama de express, com 10, 20, 30, 40, 50 lugares, que a gente abriu muitas dessas. Mas em 24, pós-pandemia também, eu olhei e falei, cara, o que nos trouxe até aqui? Então a gente montava uma franquia de 400 mil, só que ela continuava vendendo 85% delivery. E 10%, sei lá, retirada, sei lá, takeaway. Aí eu falei, pô, vamos olhar para o que nos trouxe aqui. Vamos fazer a loja enxuta. Aí a gente trouxe a Smart Delivery, que é o delivery que eu comecei na Aclimação, na Bela Vista, na Vila Mariana. Esse é o modelo de loja da própria Pizza Prime, que é a Smart Delivery. Nós temos Smart Delivery, que é um modelo delivery takeaway simples, objetivo. Você vai gastar 200 pau, você vai ter o capital de giro, uma estrutura enxuta. Na hora que você chegar em 150 mil, você compra mais um forno. Então a gente olhou para falar, por 30 lugares para faturar mais 30 mil a mais, eu estou dobrando o custo, o investimento dobrando, aumentando 50% o investimento. Porque
Tem que fazer banheiros, tem que fazer uma coisa. Então, fazer uma estrutura, iluminação, uma fachada maior. Então a gente foi e olhou e falou, cara, nós temos os outros modelos, a gente abre algumas lojas maiores, com investimentos maiores, tem lugares que faz sentido. Mas o grande modelo de expansão é o Smart, que é a loja delivery descomplicada. Nós temos a cozinha central que for, né? Produto também já tem a... Já cozinha. Já tem um perfil de compra em delivery, né? Sim. Antigamente por telefone, mas hoje é aplicativo. Muito digital, né? Está muito digitalizada a nossa cadeia de venda, né? 85% então é delivery. Então eu falei, a gente aumenta, dobra, triplica os possíveis interessados, porque a hora que você vai até 200 mil, 250, é 3 vezes maior que o cara de 400, 500 mil. Então a gente olhou para dentro e falou, cara, vai ser eficiente, o payback é rápido, porque é um investimento baixo, o payback é rápido, então a gente quer buscar e trazer grana para o cara. Então a gente fazia uma estrutura para vender 300, só que ela não vendia 300. Então ele compra, em vez de 2 fornos, ele compra um. Deixa sentir, né? E a estrutura nossa de como nós temos, que eu falo que é o grande negócio, o grande diferencial nosso, e assim, é a cozinha central, chama Prime Food. Hoje eu não preciso mais de cozinha. Então hoje, nossa estrutura do futuro, do presente e do futuro é uma câmara fria lá, umas mesinhas de inox e o forno. Porque assim... O forno é aquele forno esteira? Esteira. Forno esteira. Funciona hoje é tudo bem, esteira. Né? Funciona. Funciona assim. Uma coisa que eu quebra muito a mística também eu não sei como que é feito, né? Você vai me contar aqui. Mas hoje em dia o forno a lenha ele é muito... Nem pode. Pouco, né? Não tem forneiro. O forneiro é o cara mais caro. Eu comecei a olhar o forno esteira em 2012. Foi um dos maiores medos da minha vida. Migrar minhas lojas de lenha para esteira. Aí fomos olhar. Só que você tem que ajustar a massa, você tem que ajustar o corte, a cebola tem que ser mais grossa porque ela queima. Cara, você ajustou, entrega... Cara, tem pizzarias que vendem pizza de R$150 no forno esteira. Então, assim, tudo é ajuste. Só que, assim, a operação descomplica. Como eu te falei, a gente precisa trazer eficiência para o negócio. Eficiência com qualidade, isso é obrigação. Então, hoje, forno a lenha, cara, esquece, não tem mais. Não tem. Aquele forneiro meu no forno a lenha que forneava 5 pizzas de uma vez, cara, não existe. E hoje, o que você acha que é forno a lenha, você pode olhar lá dentro que tem uma resistência ou um maçarico, é gás também. Esses iglus, assim, bonitos. Sim. É uma... Para ainda não perder toda a questão do... Principalmente quando tem salão, né? Sim, mas assim, ele gira também, ele já tem uma tecnologia. Então, a grande maioria dos fornos iglus, ele gira. Porque ele gira sozinho, você vai lá e só tira a pizza. Então, a gente olha muito para eficiência, é uma obsessão por eficiência. Nosso game se ganha, principalmente o delivery, que é o nosso core business, é o nosso foco, né? A grande parte do nosso negócio, o jogo se ganha no tempo de entrega. Quanto tempo uma pizza fica pronta? Cara, de montar, sair do forno, uns 4 minutos, 5. Entre montar, 2 minutos e meio de forno, 1 minuto para montar. Quanto tempo para chegar na casa da pessoa? Cara, nós temos uma missão de chegar de 30 a 40 minutos, mas depende, depende 20, mas o normal, nossa média, acho que é uns 35 minutos, 40. E a gente precisa melhorar isso. Muito rápido fazer, né? Muito rápido. Às vezes, quando o pessoal acha que demora, não demora para fazer, demora porque tem uma fila gigante. Você pega um sábado, você tem 200, 300, 500 pedidos numa loja. Caraca, e sai tudo no mesmo horário. Você tem um pico de 7 a 9, 7 a 9 e meia das horas. Então a gente precisa olhar isso, trazendo tecnologia, trazendo inteligência artificial para prever esse tipo de coisa. Você coloca a inteligência artificial para responder os pedidos, tudo ou não? Nos pedidos, sim. Tem? E hoje... Nos pedidos, sim, né? Para, sei lá, o review de iFood, Google, nós temos isso. E agora é um projeto que, cara, eu estou bem empolgado com esse projeto. Porque você viu o que eu estava te falando, a nossa missão como franqueador e para a gente crescer, para ter 200, para ter 300, para ter 400, 500, 1000 lojas, a gente precisa descomplicar. O franqueado, sócio, operador ou gerente, ele precisa fazer só aquela engrenagem funcionar rápido. Porque eu vou mandar o produto para ele, eu tenho tecnologia, eu tenho sistemas que eu meço tempos e movimentos dentro da cozinha para ser mais eficiente. Eu dependo menos de mão de obra, né? Então, porque a mão de obra também não tem. Hoje, a nossa mão de obra é jovem, turnover altíssimo. Eu brinco, né? Esses dias eu estava falando com o pessoal. Falo, cara, na minha visão hoje, nós somos praticamente o último da cadeia que o pessoal escolhe. Porque é calor, trabalha à noite. Sábado, domingo, feriado, o dia que mais vende é Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, que todo mundo quer ficar em casa. Então, hoje a nossa base de mão de obra é muito jovem. Então, se a gente tem a cozinha central, se eu tenho tecnologia, se eu tenho inteligência artificial, eu resolvo grande parte daquilo. Então, preciso de um bom líder aí para fazer a engrenagem funcionar. E a hora que eu vou para o atendimento,
Então hoje a gente tem 80% digital. O nosso aplicativo próprio, que é forte, o nosso site que é forte, o iFood, os aplicativos parceiros, o WhatsApp, né? Que você tem o WhatsApp, aí tudo Tem automatizado. próprio, né? Tem. Muito forte, muito forte. A gente investe e vai investir tudo nele. Então a gente tem que. Nossa missão é vender bem todos, né? Todos os canais. Quantos pedidos em média vem do aplicativo? Cara, a gente deve ter uns 20%. 20%? Bastante, né? É bastante. Entre aplicativos, site, porque tem bastante telefone. Porque você imagina que se 20% pede lá, por que eu acho que é um número bom, muito bom? Porque 20% é fã da marca. Não é que o cara tá consumindo a marca. Porque, por exemplo, eu posso comer, eu posso gostar, mas não necessariamente eu sou um fã da marca. Agora, quando você tem um aplicativo e tá pedindo com... Sei lá, por exemplo... Você tem incentivos também. Porque nós olhamos no iFood, tem cliente que já fez mais de 1.000 pedidos no iFood na Pizza Prime. Pela usabilidade, cara. Eu uso o iFood para tudo, farmácia, você olha, é tudo. Então, tô dando um exemplo do iFood, que é o principal player, né? Uhum. Mas eu concordo com você, então, a gente precisa trazer esse cara. E aí tinha uma parte, como eu acredito muito no interior do Brasil para essa nossa expansão em larga escala, eu acredito muito no interior do Brasil. O interior do Brasil cresce 3 vezes mais que os grandes centros. Sim. E a gente fala que a gente não leva uma boa pizza. Uma boa pizza tem numa cidade de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. A hora que eu pergunto, eu vou nesses lugares, eu falo, tá bom, você tem uma boa pizza, não tem, sei lá, em Oswaldo Cruz, a minha cidade onde eu nasci, 30 mil habitantes. Tenho. Falei, no mínimo a melhor pizza demora de 1h30, 1h50 para entregar no sábado, e é o padrão. E a gente quer levar um conceito, então a gente leva eficiência, tecnologia. Cara, você tem um parceiro, você tem uma Ambev, você tem uma BRF, você tem grandes parceiros que nós temos preço e condições, também, né? Margem, padrão. Por exemplo, Paz, né? A margem já tá difícil, margem no segmento de food, no segmento de alimentação. Então a gente olha para isso. Pô, você leva um conceito de terço em dobro, você leva um marketing digital muito mais eficiente, a gente acaba tendo uma house que trabalha para a Pizza Prime na geração de conteúdo e no tráfego pago, que eu acho que é mais eficiente, entrega mais. Você leva uma parceria com a Fini, pô, não dá pro cara ter uma pizza de Fini lá, porque demora, a gente demorou 1 ano para assinar o contrato com a Fini. A gente só vai trocando as balinhas. Pô, a gente tem a parceria que eu te contei com a Azul, você tá na Azul, você tem uma parceria com a Havana, a gente fez várias pizzas com a Havana. Então, assim, isso eles não conseguem. Você tem uma estrutura de suporte por trás que te traz eficiência. Então, essa é a nossa visão. Eu assim, como participo de alguns projetos que são modelados para ser franquia, eu vejo que, por exemplo, o franqueado, mesmo que ele pague ali, somando o royalties, o marketing e tudo mais, supondo que ele invista, sei lá, de 3 a 6 mil reais ou mais, 10 mil reais, ele nunca vai... Bom, primeiro que isso daí, ele não vai investir tudo isso daí em gestão. Boa parte também é tudo revertido para tráfego, venda, campanha e tudo. Sim. Mas o que sobra de taxa administrativa é relativamente pequeno, porque se ele tivesse que contratar um gestor de marketing, um criador de propaganda, uma campanha publicitária, contratar um jogo de foto, fazer uma collab com alguma marca. Consegue. Não vai fazer nada. Ele não faria nem com 100 mil. Não faz. Então é isso que a gente diz, que a gente acredita, né? Então hoje... Cara, eu falo, cara, se você pegar o que a gente paga menos em 3 fornecedores mais no iFood, já paga a nossa conta. Tem loja nossa que paga só no custo de um fornecedor. Porque nós temos condições diferenciadas, nós temos ações diferenciadas. É normal, você tem volume, você tem um trabalho de marca, né? Então, aí eu estava só finalizando. Então, eu entendo que a gente precisa trazer eficiência. Então, agora a gente está trazendo inteligência artificial para atendimento por voz. Por quê? O telefone é o nosso maior ofensor hoje, a gente perde muito no telefone, porque o jovem não sabe atender telefone. O jovem, se ele está ali, o atendente, ele dá atenção para o cara que está, para o cliente que está no balcão, por exemplo, ele dá atenção para o outro, ele dá troco, ele vai para a cozinha finalizar uma pizza. Então eu entendi que para a gente ser bom nisso, tem que digitalizar. Então é um projeto inovador, que você atende o telefone, inteligência artificial tira o pedido por voz. Então é uma coisa que eu acredito para... Aí eu vou digitalizar mais uns 10% praticamente, né? E aí vai faltar somente o cliente do takeaway, o cliente que vai retirar na loja, né? A gente já tem loja, nós temos lojas com tota de autoatendimento. Então vai sobrar um pouquinho. Funciona bem? Funciona. Como que é os modelos de loja? Tem loja em shopping, quiosque? O que funciona? O que você acha que é o melhor modelo? O que você fala assim, não, compra isso aqui? Tá. Então assim, nós nascemos em loja de rua. Eu não tinha nenhuma loja em shopping até 2 meses atrás. Nosso modelo é principal loja de rua,
com algum salão ou só delivery, ponto. Esse é o modelo, maiores e menores. Agora, e o Smart Delivery, né? Vai do Smart Delivery à Express, que é essa loja de 30, 40, 50 lugares, e tem loja de restaurante de 200 lugares, mas são pouquíssimas lojas mais antigas. E agora a gente trouxe esse modelo em collab com Guaraná Antártica e com a Ambev, um modelo de quiosque, praça de alimentação, é um quiosque. É um quiosque dentro do shopping. A gente abriu no Outlet Premium, na Rodovia dos Bandeirantes, na frente do Hopi Hari, a primeira. Sim. Mas é um projeto que foi concebido para... Pode ser quiosque externo, quiosque interno, que é mais comum, pode ser um container, e ele pode ser uma loja de praça de alimentação, ele pode estar numa faculdade, ele pode estar num resort, como a gente está negociando, sei lá, com resorts, ele pode estar num posto. Então, assim, é um modelo para lugares de alto fluxo. E esse é um modelo novo, a gente está pilotando. Tem a força de Ambev, que é um grande parceiro, porque o Guaraná está lá, então é muito legal. A gente construiu isso naquela ideia daquele jingle antigo de pizza com Guaraná. Acaba ajudando bastante, porque tem uma comunicação. Guaraná é uma marca muito forte, né? Sim, brasilidade, pizza brasileira, então tem tudo a ver com isso. Então esse é um modelo mais novo, a gente não está vendendo, a gente já tem, sei lá, uns 20, 30 aí reservados para os nossos próprios franqueados. A gente vai pilotar algum, como eu te falei, eu faço tudo com muita calma. Eu valido, piloto, erro, acerto, entendemos se vai para cá, se vai para lá, se o tamanho está certo, se o forno está correto, se o produto está entregando. Então, esse é um segundo modelo que ele vai ser muito mais híbrido. Acho que como ele é mais enxuto, ele tem uma complexidade de uma cafeteria, para te dar um exemplo, diferente de uma pizzaria, né? Por mais que a gente tenha processo, tenha tecnologia, a gente precisa... Ali não, ali você trabalha com 2 pessoas, uma monta a pizza, um quiosque, uma praça, é muito mais simples. Imagina que tem uma mesa de preparo. São 6 sabores de salgado, 7 sabores. É congelado as massas? A massa ultra congelada. Ah, então tá congelado. Em aeroporto, essa nova fábrica, que tem muita tecnologia, para aeroporto talvez é um produto pronto, que aí eu consigo fazer uma massa com trigo, um blend de trigo italiano, argentino e brasileiro. Então eu consigo trazer qualidade para isso, porque qualidade é obrigatória. Eu não faço... A nossa visão é nada... Não é o melhor do mundo, mas é o mais eficiente do mundo e ele te entrega o que eu estou cobrando. Então, mas ele precisa ser eficiente. No aeroporto você tem 10 minutos para comer. Se eu demorar 10 para fazer a pizza, você não vai comprar comigo. Você vai chegar, vai escolher o sabor, eu ponho no forno 1 minuto e meio, te entrego, tchau, obrigado. É o momento ali que o pessoal fica meio que tenso para entrar no voo também, né? Exato. Uma faculdade também. Você tem uma sazonalidade, ou aquela... No intervalo sai todo mundo. No intervalo, Você sai 10 mil pessoas. Um buraco, né, de... Num jogo, num show, num evento, é tudo meio assim. Tem estádio? Ainda não. Não? Ainda não. Mas estádio tem que ser por evento, né? Porque o estádio... Cara, tem hoje. A gente já teve... Era para ter... Antes da pandemia eu tinha negociado um ponto ali no estádio do Palmeiras, mas ele era para rua e para dentro. Acabou... Veio a pandemia, foi até bom, cara, porque ia ser um desafio muito grande aquilo. Mas eu acho que nesse modelo mais enxuto, a gente vai estar em qualquer lugar. Eu posso estar numa praça de alimentação compartilhada. Essa é a sua aposta para o futuro, né? Mas hoje o modelo é loja de rua e... Loja de rua, delivery é o que a gente é bom. A gente, cara, tem uma estrutura de delivery, uma estrutura de gestão de canais. Cidade acima de 15 mil habitantes? Hoje a gente tem só cidades maiores, mas a gente está pilotando agora nesse modelo Smart. Qual que é a menor que tem? De cidade, eu acho que é na Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, cara. E tá fantástica aquela loja. Quantos mil 1.500. A gente tem uma loja em Rio Grande, que é lá no interior do Rio Grande do Sul, né, onde tem o porto. E o Cassino é uma praia, mas é 25 km do centro, então já tem vida própria. Então tem 35 mil habitantes, se eu não me engano. Bastante até. E assim, já tem uma marca, cara, mas é uma loja enxutinha, R$ 1.500 de aluguel, 3 funcionários, mais o franqueado é do mesmo de Rio Grande. O motoboy é meio que sob demanda, depende do movimento. Cara, vendendo 120, às vezes... A loja de Rio Grande, que é da mesma franqueada da Carla, sei lá, acho que vende 250, 300 mil. E daqui a pouco o resultado dessa loja enxuta vai ser melhor, talvez, do que a loja a loja mãe. Então a ideia é nós pilotarmos de 30, 20, nós vamos avaliando, vamos entendendo, mas tem que ser enxuto. Investimento baixo, estrutura enxuta, que nem eu falei, 1.500 de aluguel. Tem uma loja de 15 de aluguel, mas depende do lugar, né? Então, o nosso delivery é o forte. O pessoal pode mudar o preço? Nós temos tabelas de preço. Mas pode ter, por exemplo, no aeroporto é mais caro. Sim, nós temos ABC, por exemplo. Tá, mas aí como funciona? Por exemplo, lá como uma cidade meio turística, dá para aumentar o preço? Então a gente já tem para isso, né? Então, por exemplo, a gente faz um estudo junto com o franqueado, estudo de mapa de calor, estudo de geolocalização.
Cara, aqui vai encaixar a tabela B, por exemplo. Ou aqui C. Eu queria cobrar tudo A, né? Lógico. O B é um pouquinho mais barato, o C é um pouquinho mais barato. Exato. E tem o AA, que aí é para lugares que, cara, não é o tipo aeroporto. O custo é muito alto. Então, tudo bem que lá é um produto diferente, mas, cara, eu vou montar uma loja em Campos do Jordão. Tem que ter um preço legal. Sei lá, na Riviera, é uma loja que vai ser mais cara. Vai abrir agora na Riviera de São Lourenço. Porque qualquer pizza lá é 120, 130 reais. Pô, eu vou Você tem margem na mesa, né? Assim, se eu pudesse vender todas as lojas 130 é meu sonho. Por isso que o nosso grande objetivo é a construção de marca. Então, por exemplo, toda franquia que é vendida e tem que sentar e desenhar qual que é a tabela que vai utilizar lá. Se é a A, B ou a C. Em alguns lugares mais Muda extremos. muito o preço, por exemplo, da C para A? Uns 10 reais. 10 lá, reais? 10, 15 reais, 12 reais, sei lá. pouco. Algo assim. Não tem muito o que É fazer. mais o custo do aluguel mesmo, né? Custo de operação, custo de locação, o CTO, né? Você tem talvez o custo de mão de obra, tem lugares que é mais alto. Mas, por exemplo, na Riviera. Eu vou ter que ter tabela A, porque lá eu entendo que nós vamos ter um produto igual. A ideia é que seja melhor, né? Mas nunca vamos falar que é melhor, porque não é legal você ficar falando isso. Mas tem um produto bom. Então, se a gente pode ir lá comporta, a gente vai trabalhar na tabela mais alta. Aí, fora de temporada, eu vou na Riviera de São Lourenço. Aí eu vou trabalhar muitas promoções, nós trabalhamos muito combo, nós trabalhamos muito combo de bebida, upsell, quando você acrescenta por mais 10, 15 reais uma individual doce. Então a gente tem várias estratégias. Nosso time de estratégico define, testa isso, vai isso, deu certo, junto com o franqueado. Mas normalmente a gente já testou em todos os lugares, né? Então, você falou da doce. A doce tem bem mais margem do que a salgada? Bem mais margem, com certeza. Tipo quanto? Cara, dificilmente um CMV de uma doce passa de 20%. E a gente luta numa salgada para 30, 32% de CMV. Entendi. Então, por exemplo, uma pizza doce, o custo de 10 reais, o custo dela é 2. 2, 3. Sem embalagem. Já na... 2. Já outra, 3,50. Tipo isso. Então a gente precisa equilibrar com o combo, a gente investe muito em novidade. Então, tipo, uma pizza de doce de leite, pode falar a marca, pode, né? Claro, opa. A da Havana, pô, tem uma percepção de valor. Eles são amigos. A Havana é parceiro seus. O Marcos é um amigo, mas a gente fez um projeto muito legal de produto. Então tem uma percepção de valor muito legal. Então, assim, pô, doce de leite. E a marca, vocês usam a marca deles na hora que vende? Contrato aí, sim, Havana, Fine. A gente já fez com um Kinder Ovo dentro de uma pizza doce. Eu não entendo por que essas marcas, muitas vezes, elas ficam namorando muito para fechar essa parceria, porque essa parceria é muito lucrativa para eles. Para ela é melhor. Eu tô trabalhando na marca dela. Então, tá de graça. De graça. A Fine, por exemplo, é uma que faz muito, é difícil, a gente tem uma licença para isso. Tem muita gente que faz sem licença. Uhum. A gente vai e troca as balinhas, então, sei lá, a gente está conversando para fazer, sei lá, com aviãozinho. Então a gente já fez algumas coisas no dia no Halloween com uma dentadura, no dia das crianças é uma outra balinha, vai trocando. E nós vamos ter coisas novas, a gente trabalha muito as collabs, muito esse trabalho com as marcas, a gente vai ter umas que não tem nada a ver, né? Sei lá, pô, no avião da Azul, beleza. Nas companhias aéreas em voos internacionais, mas a gente vai ter uma que, cara, eu não posso falar, porque não aconteceu ainda, mas essa é uma das marcas que eu mais admiro do Brasil e não tem nada a ver com alimentação. Sério? Bom, com relação a, por exemplo, a logística e distribuição de insumos para as unidades, como que funciona isso no modelo de negócio que você vende, né, que você propõe? E, bom... Hoje nós atendemos na cozinha São Paulo, Minas, Rio e Paraná. A gente vai construir os outros lugares, a gente homologa marcas e eles acabam fazendo na loja. Onde a gente entrega, nós temos logística própria, mas a ideia com a nova fábrica, que pô, ela tem essa fábrica nossa, ela atual em Santana de Parnaíba, ali atrás de Alphaville, ela suportaria umas 100, 120. Eu falei, cara, se o nosso plano é chegar em 200... nós temos que acreditar na prosperidade e investir. Então, nós estamos construindo em Indaiatuba, que deve ficar pronto em dezembro, janeiro, uma nova cozinha 4 vezes maior. Construindo do zero lá? Não, do zero o galpão já está pronto. Agora nós temos que ir para a área de frio, porque é praticamente uma estrutura frigorífica lá dentro. Sim, sim. De 2.800, 2.000 metros quadrados. Câmara fria, tudo. Ele trabalha tipo dentro de uma câmara fria, então você tem ultracongelamento, é tudo tecnologia. Então a gente está construindo porque a gente entende que precisa suportar. Para eu crescer, eu preciso disso. E aí a ideia é trabalhar com operador logístico, né? Que você acaba meio que diluindo o custo da logística se você manda todos os itens. Uhum. Desde embalagem até uniforme, até
os produtos frios, né? Porque normalmente os operadores eles trabalham com os caminhões, são 3 fases, né? Seco, congelado e refrigerado, é o padrão deles. Uhum. Então a ideia é a gente mandar via operador logístico, a ideia é praticamente 100% vindo aqui, exceto bebida, porque bebida é um custo logístico alto, nossos parceiros entregam localmente, e algumas coisas que talvez não faça sentido. Eu só coloco o que, na minha visão, como eu te falei, eu sou o maior franqueado. Uhum. Qualquer movimento eu estou me, talvez, prejudicando as lojas, né? A estrutura de loja, a holding de lojas próprias. Então a gente só coloca a partir do momento que é eficiente. Quantas são próprias? 30 e pouco. 30, né? É, Próprios com os sócios, né? Hoje mais com os meus irmãos mesmo, né? São Paulo e algumas operações compartilhadas, mas mais aqui. Aquelas de fora, hoje eles praticamente todos viraram meus franqueados, né? Tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem muita... tem a situação do cara já ter uma pizzaria e o cara vira bandeira pra você? Ou isso é mais... Cara, é um projeto que muita gente acredita, é desafiador. A gente estuda isso, obviamente, tem um mercado gigantesco. Obviamente, eu quero chegar numa cidade de 15 mil, o cara já está acostumado a trabalhar à noite. Eu vou só trazer mais eficiência, mais grana, mais venda, mais estrutura para ele. Mas ainda não é uma coisa que a gente focou, eu acho que vai chegar depois, porque tem uma questão de cultura desse empresário, né? Hoje é uma grande missão da Pizza Prime. Mas é uma porta aberta. Gigante. Se o cara quiser, por exemplo... ele poderia trabalhar... Porque eu tô pensando aqui, por exemplo... No cara que está escutando, né? A gente tem um perfil, a gente tem uma linha de ouvintes recorrente, a gente tem muita gente que vem procurar, por exemplo, você investiu em tráfego lá, Sim. acontece muito isso, você investiu em tráfego lá para vender franquia, aí o cara vai procurar você na internet, o cara assiste o podcast inteiro, depois... Eu tô fazendo um monte de podcast, a galera me manda, pô, assistir lá, que legal, isso aqui. Porque o cara tira todas as dúvidas. É até bom, porque o cara vem numa conversa, um lead, né? Um candidato a ser franqueado. Claro. Vem mais maduro pra conversa, né? E acho que assim, a gente tem que falar a real, mas você me perguntou da virada de bandeira. Eu acredito demais. Por exemplo, na Cozinha Central eu tenho fila de espera. Grande parte dos meus amigos tem a mesma dor da Pizza Prime, mas ainda não dá pra fazer pra fora. Uhum. Mas a dor é a mesma. Sim, por exemplo, outras redes. Você tá falando? Não, de gente com uma loja, 2 lojas, ele também quer uma cozinha central para entregar tudo porcionado e processado. Tá. Esse pode ser um franqueado de virada de bandeira. Entendi. Mas ainda tem a questão de cultura. Então eu falo assim, uma das grandes coisas nossas, que eu falo de varejo pro Gabriel, a gente estuda muito, viu? A gente só não falou de pizza até agora. A gente falou de tecnologia, inteligência artificial, logística, inteligência, área de canais. Uhum. Então, assim, na minha visão, o varejo, antes de pandemia, era o varejo de food, de alimentação, de pizza, era uma coisa. Então, assim, um bom gestor tinha uma margem de 20, o médio 12, 14 e o ruinzinho 8. Uhum. Hoje o bom é 12, 13, 14, o médio é 7, 8 e o ruinzinho está tomando prejuízo. Então, hoje uma das grandes missões do nosso negócio é transformar o comerciante em empresário, que ele faça gestão. Não dá mais para brincar com gestão financeira, com gestão de estoque, com gestão do todo, com visão de dados e números. Então, eu acho que isso é assim, eu te falo, não sou o que estou falando, tá? Uma pesquisa. Menos de 1% dos empresários de food service brasileiro são empresários que têm uma visão de um todo, que olham para indicadores, para KPIs. Não olha porque assim, né? Se você for imaginar, mesmo você sendo uma pessoa mais arrojada e tudo mais, se você voltar lá atrás e olhar você começando... Não, começando não. Tem coisa que não está pronta até hoje. Eu vou ser sincero para você. A gente difícil, é vendedor. É muito difícil. Tem gente hoje que tem, sei lá, vou te dar um número. Tem algumas lojas, eu vou falar nem o nome, mas não tem nada demais também. Cara, que tem algumas lojas, sei lá, deve vender 30 milhões no ano. Da Pizza Prime. O grupo de lojas desse pessoal. Então, a gestão é a mesma que fazia em 2015, 2020. Eram sócios, né? Entendi que eles não são mais, ou são? Não, são sócios, mas assim, hoje é um negócio de 30 milhões de reais por ano. É uma empresa legalzinha, cara. Só que gerencia como comerciante. Tem lá meia dúzia de loja. Tô dando um exemplo, tá? Sim, não, é um monstro. Então é a visão 30 nossa. milhões hoje, você... É um grupinho de pizzarias, assim, uma pertinho da outra. Porque uma pizza hoje, você tá falando que é 2 milhões e 400 de faturamento anual médio. Dessas nossas é 4, né? Então ele tem 7 lojas. Tem 7 lojas, porque as nossas tem um pouco... não, beleza. Se fosse 10 lojas da média da rede, dariam 25 milhões. Isso daí. Então, a gente precisa olhar para isso. Mas nós tentamos trazer tudo.
Posso fazer uma pergunta para você? Por Claro. exemplo, isso realmente é um problema muito grande na gestão, né? Principalmente de quem está começando um negócio, né? Então, por exemplo, aí você tem o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, né? Exato. E aí depois você tem o seu custo fixo, né? É. Hoje, por exemplo, né, para Pizza Prime, né? Qual é o faturamento que gera o break-even? Você tem esse número? Uma loja média hoje, a gente fala que é de 80. Uma Smart, eu entendo que na faixa de 70 a 90. 70, 90, o cara começou a ver algum resultado. Empatou, né? Empatou. Que a gente empatou. consegue chegar, não em tudo, mas normalmente bem rápido. Só Mas que uma média da rede, eu acho que é 90 a 100 hoje, de 80 a 100 para ter o equilíbrio. Porque tem lojas menores e tal, então é mais ou menos o número que eu acredito, cara. Mas assim, tem casos que com 60 mil equilíbrio, 50 tem. Depende da gestão, do custo, da eficiência. Depende de um todo. Tem gestores que tem margem. Às vezes eu vejo o cara falar que está equilibrado, mas no fundo, é que ele não tá calculando todos os custos. Os riscos, o imposto que deixa de pagar. Então, assim, você tem. Exatamente. Mas tem loja, vou te dar um exemplo que eu acho que eu compartilho muito isso. Cara, tem um cara de loja de 140 mil que o cara ganha 14% de margem, eu tenho um cara de 250 que não ganha nada. Tem a ver com gestão, visão, acreditar muito no nosso negócio. A gente fala muito em básico bem feito. A nossa convenção foi há 2 meses atrás, o tema era básico bem feito. Só faz o básico. Depois que o básico tiver feito, que é bom produto, bom tempo e bom atendimento, a gente vai inventando coisas. A gente já testou tudo. Não precisa errar, a gente já errou, entendeu? Fez o básico, a gente vai pro algo a mais. Pô, trabalho de marca. Quantas coisas eu falei de collab para você aqui? Quantas lojas nós vamos abrir para posicionamento de marca em aeroportos, parques, estradas e tudo mais? Então, assim, a gente está fazendo isso, a gente faz ações com 50 influenciadores. A gente vai ter a loja no lugar que vai ser a gente estava comentando aqui mais cedo, um lugar que vai ter 1000 influenciadores estudando e os speakers... Uma universidade influenciador que está sendo... gigante, um projeto lindo. A gente vai ter um projeto no parque, a gente vai ter talvez um quiosque em praias para composição de marca. Mas precisa fazer o básico. Bom, é isso, porque no fundo, é isso que vai fazer você não ter que abaixar mais o seu preço para poder ter mais tirada de venda. Nós vamos subir o preço. Subir o preço. Marca forte não vende desconto. Exato. Marca forte não precisa dar taxa grátis, porque... Não sem estratégia, né? Não, exatamente. Não subir, mas assim, uma marca forte, eu vou te dar o exemplo do iFood, que é o principal canal do mercado, super parceiro, tem 90% de share, então ele pode falar. Marca forte não precisa cuponizar. O iFood é muito bom, velho. O problema do iFood não é o que você paga para ele. O que você paga para ele, você está cobrando em cima. Uma comissão, né, a parte dele. Mas o problema é que o mercado cuponizou muito, o mercado foi muito para taxa de entrega grátis, e isso acaba onerando na nossa margem final. Uma marca mais forte não precisa de tanto. Então, por isso que eu falo, fortalecer a marca, diminui o custo dos insumos, diminui todos os custos de serviços, porque, a gente tem volume. Então, a gente traz esse custo e a gente vai dar menos desconto. É o que a gente vem fazendo, cara. Eu posso te falar, nós fomos até 2023, a nossa missão era dobrar de tamanho, então saímos de 26 até 2022. Teve a pandemia, para nós a parte de saúde foi péssima, mas para nós, para o negócio, foi fantástico. Delivery, né? A gente era especialista em delivery. Por mais que todo mundo entrou no delivery, mas quem era especialista surfou uma onda que a nossa missão era... Nosso objetivo era dar conta de entregar, ter insumo e entregar. A gente dobrou... Automaticamente a pessoa já pensava na pizza. Pede a pizza aí. Né? O mercado, o iFood alcançou o resultado que planejava para 2025 em 2022. Então, assim, foi meio que maquiado isso. E aí, em 2023, os comércios abriram. Depois inflação gigante. Caiu um pouco. Não caiu, mas... Não porque educou o pessoal a comprar, né? Cara, mas assim, não tava aquela farra do boi que a gente brinca tudo muito fácil. Não precisamos fazer nada e vamos vender. Então, assim, a gente viu uma inflação alta. Nós precisamos reestruturar, porque é nosso primeiro ciclo de 2, 3 anos como franqueadores, entender o que fizemos, vamos entender o que erramos para consertar para o futuro. Uma reestruturação, porque a inflação estava muito alta, o movimento caiu. Entender perfil de franqueado das lojas que nós abrimos próprias. Então a gente parou de 23 para até o meio de 24, a gente parou para olhar para dentro do negócio. Foi aí que veio o Smart Delivery, foi aí que a gente parou de expandir, abriu meia dúzia de lojas, 10 lojas aí nesse período, para a gente se preparar para o próximo grande salto. Fazia a cozinha central, porque eu tinha começado a cozinha central no meio da pandemia, nem comecei em 23. Então, assim, para o nosso negócio crescer, ele depende muito de processo, de tecnologia, que eu falo que a cozinha central, Vitor, é o pulmão do negócio. O coração é a franqueadora, onde saem as ideias, onde é
é o a criativo, gestão de marca. a gestão de marca, do business como um todo. Mas a gente olhou para dentro e hoje, cara, a gente está colhendo os frutos. Desde A franqueadora é quase que o cérebro do negócio. Exato. O E- pulmão é a cozinha central. Ixi, meu, acho que não pagamos a luz aqui. Voltou. Ué? Acho que Você tá trolando eu, Gui? algum mau contato. Acho que não, acho que. Sei lá. Ela cansa, liga a outra. E aí, cara, é o que a gente tem olhado, né, muito para dentro. Então, a gente tem alcançado os números, cara, de crescimento ano menos um de 22%, 23%. Quando eu comparo mês a mês, 25 comparado com 24. Pô, 23 de crescimento. É muito crescimento. 23 de. Um mercado que está caindo. O mercado. Por exemplo, todas as lojas elas cresceram em média 23% de faturamento. Tem lojas que cresceram muito mais, tem desafios, tem lojas que não Mas cresceram. o mercado cresceu 23%. A Pizza Prime, não, o mercado caiu. O mercado caiu, mas vocês cresceram. 23%. Você tem o percentual de quanto o mercado caiu? Cara, o mercado estabilizou. Assim, eu vou dizer, nós temos informações do mercado, de parceiros tal, que em média, todos os clientes desse pessoal diminuiu a compra. Né? Então, tipo, 5%, 10%. De 25 para 24%. E a gente está na contramão. Mas porque a gente pegou, cara, não é gostoso estruturar. Não é gostoso você pôr a mão Não, dá dor de cabeça dentro do pra negócio. caceta, né? Era legal na pandemia. Sair na Wall, na Forbes, a pizza bombando. Isso é gostoso. Saindo na mídia. Tô sendo sincero, mas tem que ser feito. E eu acho que uma coisa que eu aprendi com essa chacoalhão pós-pandemia, que eu vejo sempre o lado bom das coisas. Eu falei, cara, a gente estava achando que aquilo que a gente estava fazendo lá em 19, 20, 21 era o ideal e não era. Aquilo estava... A gente precisava evoluir muito. Então, assim, eu vejo o lado bom. Eu precisava passar para aquilo para eu alcançar, né, o que eu brinco, né, o sonho grande, né, o nosso... E eu sou muito inquieto. Eles até falam, meu time, tem um timaço, tem uma galera que está desde o primeiro dia da franqueadora comigo, uma das coisas que eu mais me orgulho. E eu falo para eles, não é que eu não estou satisfeito, beleza, nós somos a maior rede brasileira, vamos alcançar tal, nós temos um plano de Hoje 200... vocês são a maior rede brasileira, né? Abaixo das duas internacionais. E aí a hora de pizza mesmo, né? Sim. Delivery e tal. Quando você vai para shopping, tem coisas que é mais alimentação talvez do que pizza, né? Uhum. E aí, não tá bom? Tá bom, cara. Mas eu não reclamo porque não tá legal. Tá legal, só que assim, pro meu sonho grande, nós estamos a 10% do que eu acho que a gente vai chegar, 10, 15% do que eu acho que a gente vai chegar em 10 anos, em 5 anos. Atualizando, né? Assim, você tá mirando uma coisa aqui, uma coisa realista, você tem esse sonho maior, mas à medida que você vai chegando, você vai, não, agora é isso, agora é isso. Exato, mas assim, eu vejo um potencial. Você viu de tanta coisa que eu te falei, de modelos de negócio, mas conectados com uma estrutura de processo por trás. Então, quando eu falo, pô, quantas lojas, quantas redes de hamburgueria, um monte com mais de 1.200 lojas de hamburgueria, tipo, Não, McDonald's, Burger King, eu vendo Bob's, assim de fora, né, eu vejo, sorveteria com 1.000 lojas, açaiteria com 1.000 lojas. Então, mas é o que eu ia falar. Por que não tem pizza? Não, hoje o que acontece é 1.000 lojas. Menos que 1.000 lojas você não vai ter, a não ser que você resolva, né, por livre O Subway tem 1.500 lojas no Brasil, não é nenhum produto de recorrência. Então, assim, por que não aconteceu até hoje? Porque no artesanal não vai. Hoje, você chegava, você voltava para trás. Escorregava, né? Tem rede de pizzarias antigas. O negócio principal está agora, por isso que você está investindo na verticalização da indústria para poder eu não queria fazer isso, eu não sei, eu tive que aprender, trazer gente boa que toca a operação, mas eu não fiz porque ninguém quis fazer o que precisava ser feito. Isso nenhum terceirizado, né? Isso é um desafio muito grande, porque você tem o desafio de cadeia logística, cadeia de produção, engenharia de alimentos. É uma indústria, cara. Eu tenho que indústria. tirar um CIF. Como a gente... CIF, CISB, lá, os selos, é igual um frigorífico. É tipo 6 meses de visita e faz isso. Até pelo volume que vocês têm, não seria diferente, né? Não, mas assim, se eu pegar uma cozinha central para 2 lojas, eu preciso de CIF. A legislação é dificílima para fazer bem feito. É um selo. Cada produto, vamos supor, eu pego uma peça de mussarela. O meu processo é isso. Eu pego uma peça, ralo, passo e embalo num saquinho de 150 gramas. Eu transformei o produto. Eu preciso ter um CIF, um código, porque é um novo produto. Então, um frigorífico da JBS ou do Marfrig é praticamente a mesma complexidade para tirar de documentação da minha cozinha central para atender
algumas poucas lojas. Aí o Brasil está um pouquinho para trás, né? Nossa, No alimento, acho que ainda até certo ponto tem que ver aí, porque é alimentação, o cara vai comer e tal, não sei o quê. Mas o Brasil, no geral, ele sai um pouco para trás nisso, mas não vou nem entrar nesse tema. Mas é a regra sanitária mais pesada do mundo. Sério? Absurdamente a mais pesada. Você vê até por validade de remédio, só tem no Brasil. Validade de remédio? No mundo inteiro você não tem validade de remédio. Nos Estados Unidos você não tem. A regra sanitária nossa é bom isso. Cara, você vai, a gente esteve em Nova York. Eu viajo bastante, vou muito pra feira, vou aprender, faço muito, eu sou muito curioso. Teve uma feira agora de pizza, não teve? Teve. Nem me conta, nem fala dessa feira aí. É. Teve uma feira, foi minha empresa inteira e eu não fui. Por quê? Pode contar? Opa! Não tem nada demais. Cara, eu sonhei com isso, a gente fez uma campanha de vendas para as franquias na convenção nossa de 2024. Aí foi um time, parte do nosso time, os diretores da franqueadora, alguns franqueados. A minha irmã foi, o meu outro irmão foi, porque um deles ganhou, loja grande e tal, porque tinha um perfil de loja para ir. Todo mundo. Fizemos a convenção, fizemos um summit, um baita evento dentro da sede do iFood para 250 empresários, um dia depois da convenção. E tá tudo certo, né? O Gabriel tá tudo certo. Tinha olhado lá, tá vista, tudo ok, cara. Chega no sábado, a gente ia viajar domingo à noite. Trabalhamos que nem uns malucos. Nós fizemos a convenção e íamos viajar domingo. Aí cheguei no sábado, a minha esposa foi fazer o check-in. Eu falei, vai desmaiar. O visto estava vencido há uma semana. A gente se confundiu. Coisa que era para acontecer. Mas essa feira foi fora do Brasil, então. Las Vegas? Não. Ontem teve aqui em São Paulo. Eu tô falando de Las Vegas. A de Las Vegas. Em 18 pessoas. Vai fazer vista. Fiz o Pix pra galera toda. Eu tô brincando, eu brinco do Pix. E aí, não tem o que fazer. Você não foi. E a minha esposa foi. Ela tinha o português, o passaporte português dela saiu. Então ela me representou bem. Você ficou mais triste de não ter participado do evento ou de não ter podido jogar lá no caça-níquel lá? Cara, eu amo Las Vegas, eu não gosto de jogar, assim, eu não sou de jogo. Mas assim, eu gosto dos caça-níqueis, mas cara, acho que a gente visualizava isso, né? Eu desenhei. Já foi pra lá? Não, eu acho que eu merecia, eu já tinha ido 3 vezes sozinho pra lá, né? Eu mereci, né? Tá certo. Eu falo pra minha esposa que eu acho que foi por querer, eu brinco com ela, mas ela me representou bem, nossos diretores. Você é casar lá. Ia? Aí, ó, tá vendo? Não tô brincando. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Hoje, a cozinha central, ela pode representar muito mais margem na ponta depois lá de venda? Sim, margem de eficiência. Quanto isso? Porque ali... Eu pergunto isso porque isso pode ser um argumento muito forte do ponto de vista de, sei lá, cara, por que montar uma pizzaria aqui sem ser com a Prime e montar com a Prime? Pô, aqui de repente tem alguns custos, mas, cara, na cadeia de produção e tudo mais... Hoje, Vitor, eu tenho... Você quer uma água? Cara, eu quero mais um pouquinho, por gentileza, se puder, possível. Hoje, dentro da Pizza Prime, a cozinha central, o problema se vai ser 30 de CMV, eu calculo o nosso preço, o nosso CMV ideal em cima da porção. Quando você monta em loja, você não sabe a porção. Não sabe. E todas as lojas, eu provo, os franqueados, como aí tem franqueado antigo, eu quero ver se vale a pena. Eu falei, se não vale a pena, eu te dou em dobro. E não tem jeito, aí nós avaliamos o CMV, entendemos, e aí a hora que a gente põe a cozinha central, normalmente é 4, 5% de economia. Porque ali... Só de perca. Só de perca e falta de padronização. Padrão, eu tô falando assim, a gente economiza só na perda, só nessa parte do produto. Fora eficiência de mão de obra, diminuição de mão de obra, porque assim, o cara não porciona, cara. A gente tem o produto para fazer a mussarela foi o último que a gente colocou, porque é o maior volume, aí precisa ser uma máquina totalmente automatizada. Que tá pronta, tá lá, tá comprada. Aí eu chego na minha loja, não tem, a mussarela não tá porcionada, é só um item. E fora o hortifruti que feito na loja, morango, banana, rúcula. Então assim, a gente traz muita eficiência e o risco é nosso. A porção em si, lógico que um produto, um frango processado, uma mussarela é mais caro do que a peça. O frango, eles não entendem que o frango você perde 40%. Sei lá, 1.000 quilos de filé de frango rendem 600 quilos de frango desfiado. Aí você tem o porcionamento. Então, assim, você tem serviço embarcado. Mas a eficiência aumenta absurdamente. Que eu falei, a missão é que o franqueado, o gerente, o sócio, faça aquela engrenagem funcionar mais rápido para vender muito mais. Mas traz muita coisa, cara. Tem um negócio interessante também, porque assim, por exemplo, o cara que tem
o cara que é franqueado da Pizza Prime e o cara que não é franqueado, esse cara provavelmente ele tem que ir 10 vezes ali no atacadão, no atacarejo e tal, não sei o quê. No E aí distribuidor acontece, tem 30 bota fornecedores. bota que o dia desse cara que ele é um empresário, tudo mais que ele tá gestando negócio, bota que esse dia do cara custa R$ 200. O cara vai 10 vezes lá, É. o que acontece? Ele tá deixando R$ 2.000 na mesa. Ou melhor, não tá deixando R$ 2.000 na mesa porque ele tá economizando. Só que ele tá perdendo ali 3, 4 dias de repente, um descanso, Aí ele não faz ou gestão uma paz, ou financeira. uma gestão. Aí não faz gestão financeira. Eu te falo, cara. Desculpa, não era uma, eram duas. Porcionar mussarela e pôr o bico aplicador nos requeijões, porque o requeijão você não consegue controlar. Se você controlar o fluxo com o biquinho, pelo menos você tá mais calor ou não. E mussarela e requeijão representam mais de 50% do nosso consumo. Do que a gente compra mensalmente, mais de 50% é mussarela e requeijão e cream cheese, cheddar. Porque e você usa cream cheese mesmo, a marca? Como que é? Como que funciona Eu tenho essa... alguns parceiros hoje pensando na linha de requeijão. A gente tem hoje, por enquanto, né? A gente vai ter algum, mas não exclusivo. Mas eu uso os três: catupiry, tirolês e escala, por exemplo. Mas a ideia é que nós tenhamos parceiros. Então tem a BRF na linha de proteínas, de carnes, Ambev com bebidas, Leprino, que é a maior do mundo de mussarela, que atende as marcas internacionais do mundo todo na parte só de mussarela, e na outra linha de queijos. A gente tem esses três, mas requeijão representa bastante. A gente vai fazer um projeto legal olhando para a marca. Então, o que é legal da Pizza Prime? Que às vezes o nosso franqueado paga mais, paga mais barato. A gente oferece a marca. Então, por exemplo, a BRF lançou uma calabresa específica para pizza da Sadia. A Pizza Prime é o validador, é quem chancela o produto para o mercado. E por que a gente é importante? Não a gente, mas sim, por que tem esse certo valor? Eu aprendi com eles isso. Porque assim, as internacionais é um outro produto. Então não compete com 99,9% do mercado brasileiro de pizzarias. A Pizza Prime, com a autoridade, referência e o trabalho que a gente faz, você acaba sendo. Então, a gente chancela o produto. Pô, essa calabresa é a calabresa da Prime, esse requeijão é da Prime. Então, isso é legal e a gente acaba beneficiando nós e o franqueado, né? Pô, me ajuda aqui que eu te ajudo ali, tá tudo bem. A gente fez ação com a Tirolês agora no dia da pizza, com a Ambev. Desculpa estar falando as marcas, acho que não tem problema. Não, pelo contrário, pode fazer. Então a gente olha muito. Só tem um problema só. Se você estiver pagando alguma coisa pra você, racha comigo, pô. Tem que dividir, né? Pô, Divide vamos aí arrumar um comigo, pô, patrocinador pra você aqui. Não, já tem, eu vou ter aqui, ó, Pizza Prime aqui, ó, gelato O aqui. gelato e churros. Tá tudo certo, ó. Em falar nisso, tem uma pizza aqui, mas eu vou deixar pra abrir depois, porque nós estamos no papo aqui. Tranquilo, veio bastante aí. Senão eu vou só mastigar. Não, o teu time pode. Tem bastante pizza boa. Então, é um pouco disso, né, Vitor? Que a gente vem trabalhando e, cara, beneficia o nosso franqueado e a gente precisa fazer o cara ganhar dinheiro, o cara ver dinheiro. Então, é o que eu te falei, pô, é muito melhor para mim ver uma lojona que gasta 400, 500 mil, fachadona. Eu falei, não, deixa o cara ganhar dinheiro. Quando ele vender 150, ele compra mais um forno. Ou quando ele chegar em 300, ele pode pegar um ponto maior. Mas a gente pensa hoje no resultado para eles. Porque é uma construção de um projeto sólido. E isso depende, ele precisa ganhar dinheiro. Por isso que nós temos hoje os franqueados nossos, normalmente eles têm mais de uma loja, mesmo que vieram depois de 2020, que é franqueados de verdade, a gente fala franqueados de fora do meu grupo, né? Interessante essa parte que você fala, porque de uma forma mais simplificada, assim, tentar fazer o cara gastar um pouco menos para ele ver retorno mais rápido, mas é porque as pessoas, geralmente, elas não chegam a refletir sobre o custo do capital. Tudo bem que pode ter sido financiada a loja, parcelada a loja de alguma forma, não sei, talvez. Mas tem que pôr dinheiro na frente. Mas se não tiver o dinheiro, não dá, cara. Então, mas na primeira, o cara né? colocou o dinheiro na frente da primeira, cara, você precisa ter margem suficiente para vencer o custo do capital próprio que você está colocando de capex lá. Então, exatamente. Assim, e por que eu cito isso? Porque se você tentar fazer o mais pocket possível, você vai ter menos custo ali. Na primeira, na saída. E aí o que acontece? O seu custo operacional ele já é linear, né, baseado no que você pensou ali. E aí seu capex é menor, seu CMV já está travado, porque é uma franquia e está modelada. Seu então payback fica mais fácil. Ele pode montar a segunda loja mais rápido. A taxa de erro, né, a taxa de fracasso seria muito menor. Né? Agora o cara resolve, o que eu vejo muito também, e não em franquia, mas vejo em outros negócios. Por exemplo, o cara quer montar um boteco, né? E aí o que acontece? Não boteco, mas por exemplo, o cara quer montar qualquer coisa. Aí o cara começa a torrar muito dinheiro apaixonado pelo negócio. Mas sabe o que a gente tem que fazer?
Cara, comprei uma Smart Delivery. Aí a hora que ele vai montar, ele quer montar a loja dos sonhos. Ele comprou a de 200 e quer fazer uma de $500 mil. Aí eu falo assim, não vai fazer. A gente tem que controlar a grande maioria. Porque assim, todo mundo tem, principalmente quando é primeiro. Não, eu quero reformar isso, eu quero reformar. Cara, que você economiza dinheiro para você investir em mídia. Eu quero que você economize, eu vou trabalhar para você por R$30 mil a menos. E o cara, nessa parte é uma parte que eu me meto. Eu tenho um time grande, a galera toca, mas tem que travar isso. A gente precisa ter um custo baixo. Eu quero que você economize e gaste 30 de mídia, não numa calha. Não numa uma estrutura, porque às vezes você pega, quero trocar tudo, quero fazer tudo do melhor. Então a gente tem um padrão, tem arquitetura, tem os padrões homologados dentro daquilo. Mas, cara, se você quiser fazer uma parada bonita, eu coloco. Isso aqui é obrigatório, isso aqui sai fora do investimento. E na maioria das vezes nós que travamos. Uhum. Porque senão gasta todo o dinheiro na obra e não sobra dinheiro para giro, né? Capital de giro, fundo de investimento. Exato, marketing, né? Fundo para investimento e marketing, né? Porque tem dois markets aí, né? Tem o próprio franqueado deve fazer um pouco de tráfego. A gente tem o local, a gente tem o fundo de propaganda da franqueadora, que a gente compartilha tudo isso. Que é a campanha nacional. E tem o local, campanha nacional, agência, toda a estrutura do marketing, por exemplo, uma ação. O início da ação da Azul foi um investimento do fundo de marketing. O primeiro mês lá, que foi um piloto, foi uma permuta, mas custa, né? Então a gente fez isso. Mas ele tem um investimento local de marketing, sei lá, em tráfego pago, nas ações offline. Então é importante isso. Então a gente tem que segurar isso. Então, quanto mais ajustado, mais azeitado for a nossa estrutura de escolha de ponto, eu quero esse ponto. Cara, você vai fazer uma casa de novo. Você vai gastar, em vez de, sei lá, 50 de obra, você vai gastar 150, não vai fazer. Vamos demorar mais um mês para achar? Vamos, mas senão nós vamos travar o teu negócio. Quando o cara quer, o franqueado quer, o sócio quer, fala, você sabe que você vai gastar mais? Não, tem um que fala assim, eu sei e eu posso. Tá bom. Você sabe que o seu break-even, tá bom. Eu tenho. Não teve alguns casos assim, teve um que falou que estava tudo bem, eu quero o melhor de todos, eu sei que é o dobro, eu assino que é o dobro do investimento e tá tudo bem. Mas assim, não é o que a gente quer. A gente quer capilarizar. A gente quer ser rápido, que seja eficiente, que o cara, em vez de ele fazer um telhado bonito, ele reformar uma casa, ele monte uma segunda loja, ou que ele ganhe dinheiro e traga um parceiro. É voltado no resultado, né? Eficiência e resultado. Negócio tem que ter, que assim, tem uma diferença entre paixão e a razão aí, né? Então, realmente, a gente fica meio apaixonado ali pelo negócio, porque hoje em dia as pessoas já têm uma percepção um pouquinho mais diferente de negócio. Poxa, aquela pizzaria é do fulano, do ciclano, tá tudo organizadinho, tudo mais, um pouco da sua imagem. Mas também tem que tomar cuidado com realmente o quanto você vai investir naquela loja para gerar o resultado. Quanto que é o custo hoje de royalties, de marketing, como que são os percentuais, qual que é a taxa de franquia? A taxa, acho que parte de 35 mil. 35. Nossa taxa padrão é 5 mais 1. 5 de royalties e 1 de fundo de propaganda, né? Então esse é meio que o padrão. O investimento na franquia, como eu te falei, tem a Smart a partir de 180, tem modelos de 300, até 400, 500, mais, né? Um pouco mais. E é o que eu falei, né? O grande diferencial é que basicamente com os acordos comerciais e o que você paga mesmo, no meu sistema custa menos. Se o sistema custa 500, na Prime você paga R$300. Porque você tem 100 sistemas. Então é um preço diferente. Então a gente fala que normalmente se paga nisso, né? E só acho que para finalizar uma coisa que eu acredito demais. Quando a gente trabalha, eu penso que tem a ver com podcast, o varejo, acho que são duas coisas que eu vejo, para resumir um pouco do nosso papo. Ele tem duas coisas super importantes, que é um mantra dentro da Pizza Prime. Que eu acredito que o futuro do varejo está em duas coisas principais. Branding, uma marca forte, e recorrência, LTV. O cara por mais tempo, o cara comprando mais, o cara no aplicativo. Então agora o nosso app, você perguntou como é que eu turbino ele. Agora ele tem cashback, ele tem integração com o sistema de CRM, ele vai fazer uma ativação do cara, porque é difícil tirar dos aplicativos. Então a gente olha muito para isso, né? Então eu acho que é meio que um combo, a gente chama de combo, né? A gente usa muito combo, então acaba trabalhando nisso. É meio que um combo que a gente acaba tendo para ser um negócio atrativo, ser um negócio com retorno, ser um negócio desejado, né? Porque marca se torna desejado, né? Por exemplo, essa ação com a Azul nos voos internacionais para os Estados Unidos e agora nós vamos ter para a Europa,
Cara, foi o maior golaço de marketing que eu já tive. Acho que nós saímos em mais de 80, entre a nossa assessoria e a da Azul, mais de 60, 80 matérias, desde o UOL, Exame, Estadão, programa Guias de Viagem, essas páginas de viagem, páginas de aviação, páginas de food, Tá jornal. rolando a Pizza Prime nos voos hoje? Tá, Tá, nos Estados todos Unidos. Não, nos Estados Unidos diurno. Agora a gente vai fazer uma ativação nos noturnos. Faz quanto tempo tá rolando? Acho que desde o começo de junho, se eu não me engano. Agora a gente renovou por mais tempo. E o nosso futuro, acredito que vai ser um produto de linha deles. Legal. Para ter todos os voos, agora a gente vai pilotar o Madrid-Paris nos noturnos. Madrid-Paris, Porto e Lisboa noturno, com mais uma provocação. Porque esses noturnos, você acaba servindo a pizza no lanche. Então, o voo diurno é 4 da tarde, no noturno é no café da manhã. Então, vai entrar mais uma brincadeira de entender isso daí. Mas tudo está caminhando com a Azul, né, no primeiro momento, e tem outras companhias também, mas vamos falar da Azul, que é um grande parceiro nosso, para ser um produto de linha, para ser o lanche de linha deles, né? Porque eu acho que foi muito bem aceito. Acho que a questão, eles avaliam NPS, aceitação. Eu viajei, eu gravei dentro dos voos. E para eles é a experiência, né? A gente fez com muito carinho o melhor produto possível para um avião, com as regras sanitárias de um voo internacional, assado, né? Finalizado num forninho que não é o forno ideal, né? O forno de pizzaria, mas eu gostei do resultado. Qual que é o maior desafio de empreender no mercado de varejo de alimentos? Maior desafio, Vitor? Cara, mas não vou falar mão de obra, porque eu não deixo ninguém falar mão de obra, né? Mas acho que o maior desafio hoje nosso é transformar os nossos franqueados, sócios e gerentes em empresários. A visão do Gabriel. Porque assim, hoje não tem mais espaço para isso. Quem não for minimamente ter uma visão de gestão, e o mercado não continua. Ele vai ser engolido pelo mercado, e a gente está vendo uma chacoalhada muito grande no mercado, muita gente fechando as portas, muita gente grande, tem alguns players aí de varejo, de food service antigos, tem que olhar para a gestão, tem que ter o mínimo de gestão, não dá mais para brincar hoje, não dá mais para fazer no olhômetro, olhar na conta no final do mês se sobrou ou faltou dinheiro. Então acho que a gestão é muito importante, e acho que da Pizza Prime, como eu falei muito, né, construção de marca. Construção de marca, você não depende de promoção. Construção de marca, você vende no preço justo, você não entra na guerra de preço. E aí você acaba tendo recorrência. Eu preciso ser uma marca desejada para os meus clientes. A gente vai fazer um escritório do novo, vamos brincar, a parte sexy da empresa, né? Que é vendas, marketing comercial, para a gente ser desejado por colaboradores de alto nível que queiram trabalhar na Prime. A gente vai fazer uma cozinha central dos sonhos, está fazendo, né? Para que a gente também tenha os profissionais, para que as marcas queiram estar conosco, para dar uma melhor condição para a gente. Então, é um pouco disso, né? Ah, cara, que legal. Eu queria falar um pouco sobre o livro que você trouxe aqui, né? Você comentou que esse livro aqui, o título é Sonho Grande, narra a história do 3G Capital, né? Sim. Nem sempre acho que 3G Capital, mas a história do Jorge do trio, Paulão, né? Teles e do Sicupira. O que você tem para falar para nós aí do livro aí, desse livro aqui? Cara, acho que ele se mistura muito com a minha história, né? Comecei com uma pizzaria de 20 metros quadrados e eu sempre sonhei grande. Assim, o grande naquele momento era até a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E eu vejo no meu negócio. É meio clichê falar sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa, mas assim, é uma realidade. Eu acho que quando você vê aqui, são duas coisas que eu admiro demais. Eles sonham muito grande, eles são audaciosos, mas eles são muito mais eficientes do que audaciosos. São arrojados, né? São arrojados, mas são eficientes. Então, são duas coisas que eu tiro disso. E eu vejo que, cara, para mim não tá bom, que eu te falei. Não é que eu reclamo, mas eu não tô satisfeito porque tá muito... O que a gente fez até hoje é bastante, mas pro sonho grande do Gabriel, que eu trago para a cultura da Prime, para a galera que está com a gente na franqueadora, para o meu time e para os franqueados, o nosso sonho é muito maior do que isso. Então, é a forma que eu vejo. E a segunda coisa que eu tirei é eficiência. Não dá para brincar de fazer bonito, tem que ser eficiente, senão não tem sonho grande que pare em pé com uma estrutura inchada, enfim, a gente vê até, enfim,
em algumas empresas, né? Bom, o negócio do sonho é grande, cada vez vai potencializando aí, porque na rede de franquia eu imagino, né, que se as pessoas vão comprando a ideia e vão entrando para dentro, isso daí cada vez vai te dando mais coragem, mais anseio de chegar lá. No começo lá. você vende sonho. O que eu vendi no começo? A minha história. Eu fiz, não é um sonho, mas vem sonhar comigo. Você ganhou muito dinheiro com as pizzarias? Cara, ganhei dinheiro. Ganhou? Mas eu, assim, todo mundo, eu fui num podcast esse dia atrás. Não, agora que você já tá cheio de dinheiro, eu falei, cara, eu continuo mesmo empresário na linha. O que eu ganho, eu invisto. Então, assim, não mudou nada. A minha pessoa física continua simples. A minha pessoa jurídica, eu invisto sempre mais. Cara, quem que num dia de hoje você entra num projeto de uma fábrica, de uma cozinha central, com o investimento que eu vou ter que fazer? Eu poderia montar 30 lojas. Lamborghini que você chegou aí, a hora que você estava na porta lá? Não era minha, não. Como é que faz? Continuo com o mesmo carro, né? A gente tem uma vida confortável, mas o sonho é grande, né? Eu falei assim, não é para agora. Eu poderia ter feito coisas. Se eu quisesse parar agora, eu ganharia... Vou trazer as minhas lojas super eficientes, uma franqueadora. Mas franqueadora você ganha no volume. Eu aprendi com um cara que foi na meu... Rede, né? Na rede, né? No grupo, né? Você ganha... Cara, a franqueadora praticamente fatura, sei lá, tem uma loja minha que fatura igual a franqueadora. Eu acredito, né? Na verdade eu fui entendendo isso, eu tenho alguns projetos de franquia e eu fui começando a entender isso. Antes de 50, esquece, viu? Não põe dinheiro no bolso não, viu? Então, nem salário. Eu tenho alguns projetos e o que acontece? É extremamente engraçado que quando você vai começar a franquear, a gente foi entendendo que se você montasse uma loja própria, você ganhava mais que 12 lojas. 50. Aí tu fala assim, vou fazer as próprias. Fui ter salário na franqueadora o ano passado. Mas aí depois você começa a entender que aí com muita loja própria, você também vai, em algum momento você vai travar. Aí você vai começando a entender qual que é o jogo seu naquele momento, tal, gestão de marca. A gente travou. Eu montei lojas e errei, do mesmo formato que eu montava de sociedades, no meio da pandemia. Errei. Hoje eu vou montar, porque eu estou trazendo a holding de lojas, ela é uma estrutura profissional, ela vai ter um diretor de operações, ela vai ter um diretor da parte de retaguarda financeiro, tal. Ela vai ter uma estrutura de uma empresa. O problema é que a gente, às vezes, tratava um punhado de comércios, um punhadinho de pizzarias. Não, aquilo tem que ser uma empresa, ela tem que ser bem gerida. Então, eu também travei. Aí eu estruturei e falei, não, agora eu acredito nas lojas, porque eu acho que é importante, né, você ter traz muito faturamento, equity. Uhum. Ali tem muito faturamento, se eu tiver 60 lojas, meu plano é ter 60, das 260 serem desse grupo, dessa hold. Você ganha inteligência, né? Você ganha com fornecimento de informação, com fazer ele faturar mais com Modelo ideal de negócio. Modelo ideal de negócio. Além de ter muito faturamento. Aí tem a fábrica e você tem os franqueados que tem que ser tratado de uma forma diferente. Eles têm que ter mais atenção, né? Então, é o que você falou, você tem que equilibrar isso. Eu errei demais, erro todos os dias, mas a gente tenta todos os dias e agora... Qual que foi o maior erro e o maior acerto? Maior acerto? Eu acho que eu tenho acreditado no digital lá em 2011, no iFood, desse mundo do delivery online. Eu acho que foi Muita gente não... Não, os caras grandes da época não vou dar meu dinheiro para o iFood. Em 2011 você falou, né? Cara... 2011. 2011. O iFood, o iFood ele... Pensei na pandemia e tal. Mas não, 2011. O iFood era uma... Ele tirava o pedido pelo telefone, ligava na minha loja e tirava o pedido. Depois virou uma maquininha de cartão que ocupava a linha. Eles cobravam 1%, 2%, às vezes nem cobrava comissão. E vendia 2, 3 pedidos uma noite. Eu sempre acreditei em inovação. Por isso que uma das coisas que está dentro da Pizza Prime é a inovação. Então acho que o grande acerto foi ter acreditado lá. Eu via muita gente, não vou dar meu dinheiro. Aí entrou em 2015, 16, 17, perdeu o time. O maior acerto também da BR, né? BR Work, o nome da nossa empresa, que é construtora, né, mais focada no corporativo, foi investir no digital. Foi o maior acerto que a gente começou em 2013. Era nós e ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha nem site direito, era basicamente colocava, deixa eu ver qual é esse negócio aqui. Aí colocava lá, e como nós nos posicionávamos como... Mas aí o que aconteceu? Nós fomos começando a aprimorar isso. Mas é assim, era nós e ninguém. Eu acho que assim, né? Baita golaço. E eu acho que hoje em dia tem muita coisa que é a mesma coisa do que, por exemplo, o iFood lá atrás. Tem gente investindo em, sei lá, em fidelidade, em mas tá mudando. Em, sei lá, site, em aplicativo. O futuro é voz, cara. O futuro é voz. É relacionamento.
É a voz pedindo para o aplicativo. Eu tô no Google, eu quero no iFood ou no Rappi. Google. Eu quero uma pizzaria com taxa grátis, 2 Mas km da posso minha contar uma casa. história interessante pra você? Você sabe por Pode. que o podcast chama Como Fazer? Não. Porque o primeiro maior buscador do mundo é o Google. O segundo maior buscador do mundo, você acha, qual você acha que é? É o YouTube. Só para ficar resumir a história. Tá. É o YouTube. Geralmente o pessoal fala o Bing, né? Tá, o Yahoo, qualquer outra coisa. Mas Mas é o é o YouTube. YouTube. Na minha vida é o YouTube mesmo. E 70% das pesquisas do YouTube são feitas por áudio hoje em dia. É? Porque quando você pesquisa por áudio, a tendência, tanto no controle da TV ou no celular, a tendência a pesquisa ir para dentro do YouTube. Então 70% das pesquisas hoje do YouTube estão sendo feitas por áudio. E o maior termo de pesquisa do YouTube, chuta qual que é? Como fazer? Como fazer. Ah. Então, na verdade... É, porque as duas primeiras perguntas. Então, são Tem uma inteligência por trás disso. Isso. Que você fez até no nome, né? Mas deu tudo errado, viu? É? Deu tudo errado. Não Sabe por vendeu quê? pro... Não, o problema é Fez que é o um seguinte, dinheirinho, até a vendeu tiazinha de como fazer um pudim aparecia na nossa frente. Você não tem noção. Eu falei, meu, que merda. Sério? Véio, ferrou. Aí, Ah, o nome é legal. Mas aí o que acontece? Com o tempo, hoje nós ranqueia muito, sabia? Hoje, por exemplo, a gente tem, sei lá, 500 visualizações por dia de pessoas. Por isso que a gente muitas vezes tem a cautela de colocar, por exemplo, o nome do episódio como fazer alguma coisa atrelado ao convidado. Entendi. Então foi uma estratégia lá atrás, a tiazinha do pudim passou a Errou e acertou. Puta, eu odiava o tiazinho do pudim, velho. E não é brincadeira, tinha um pudim lá. Eu pensava como fazer, apareceu um pudim. Eu falei assim, cara, mas deve ser porque... Você tentou comprar ela? Não, eu tentei... Não, eu tentei... Essa ainda não. Eu tentei entender por que ela aparecia. Aí o que eu fiz? Eu peguei o celular de outra pessoa e falei, pesquisa aí como fazer podcast aqui. Apareceu o pudim de novo. Eu falei, não, mas por que tá aparecendo essa mulher aqui? Aí deixei. Falei, é a vida. Faz parte. Deixa fluir, não vou trocar. Você me perguntou o maior erro. Maior Pra erro. Finalizar. Cara, acho que eu errei muito, assim. Tentei e tento e falo pro meu time, tenta, mano. Não desiste. Mas eu acho que o maior erro que eu cometi foi na pandemia. Eu já tinha muito tempo de coisa. Olha que loucura. De tentar montar algumas lojas no formato que eu fazia antigo do sócio. E eu acabei errando. Resolvi. Tipo, a loja que eu mais gastei na minha vida, fora a flagship, né, de Indaiatuba, que foi construída do zero, foi uma loja que eu fechei. Fechei pouquíssimas lojas. Fechei lá atrás, quando juntava duas em uma, ou mudava de ponto, tal. A gente, graças a Deus, sempre foi muito bem. Então, assim, eu tentei fazer da forma que eu fazia em 2015 e em 2020, na pandemia. E não deu certo. Vou trazer um amigo bom, que é operador bom. Não, velho, não é isso. Então, assim, foi um erro e tá tudo bem, tá tudo certo. Conserta, fecha, dá dó, mas faz parte. Então, assim, só que a gente tem que tomar decisão rápido. Tem que tomar, porque senão você gasta uma energia e fica lá, nossa, mas eu gastei 1 milhão. Tô dando um exemplo, tá? Uhum. Pior que foi mais que isso, né? Mas tipo, eu gastei, mas será que eu vou gastar mais? Eu vou pôr mais? Não, cara, agora a gente tem que ser muito rápido na tomada de decisão, porque isso tira uma energia. E a hora que eu resolvi grande parte desses erros que eu fiz na pandemia, para um crescimento mais acelerado, cara, o negócio começa a decolar, porque você olha para o estratégico. As lojas, geralmente, elas break-even no primeiro mês já? Segundo, terceiro, mês, quarto, já até 6 é o ideal, mas... Isso é uma coisa a ser gestada também, né? Porque a expectativa do cara versus break-even ali e tal. A gente fala que a média é no 6º. Mas é legal quando é no 3º, né? Mas depende, cara. Tem uns caras que... antigamente brequivava, né? Tinha uma relação, não tinha compliance, não tinha algoritmo. Aí iFood, pô, eu sou parceiro, me ajuda aí, me põe aí, me dá um gás na loja no começo. Hoje é compliance, algoritmo, hoje é uma coisa muito séria, né? Você tem que pra você ranquear, né? Pra você ranquear. Antes eu ficava em primeiro lugar, segundo lugar, enfim. Cara, você sabe uma coisa assim, voltando pra história do livro aqui, que enquanto você tava falando, eu pensei, e agora lembrei que não queria deixar passar. Uma coisa interessante do grupo, né, da 3G Capital, né? É que eles cresceram se endividando, né? É diferente isso, né? Todo o crescimento dele... Você tem pessoas que crescem... são vários modelos, né? Você tem fluxo de caixa, né? Então, de repente, o modelo do cara tem um fluxo de caixa positivo. Quanto mais ele vende, mais o fluxo de caixa é positivo. Então, ele consegue vender mais e reinvestir tudo mais. Você tem um fluxo de caixa negativo, que aí você tem que ter uma curva de maturação tal para poder gerar caixa para poder crescer. Claro. Você tem o franchise, que é um modelo
um pouco diferente. Você usa um pouco do dinheiro dos outros também para crescer e ganhar uma parte menor também. Mas, de qualquer forma, a hora que você vai verticalizar, não tem jeito, ou você vai ter que ter uma curva de maturidade muito grande já para ter caixa suficiente, ou você vai ter que tomar crédito, não sei. Só que no caso deles, eu sempre achei interessante que eles tomaram muito crédito, fizeram aquisições e depois iam... Eu acho interessante. Eles acreditam no potencial de eficiência dele, cara. É incrível, porque, por exemplo, quando você olha o Jorge Paulo Lemos e olha lá, ele tem 43 bilhões, ele tem uma dívida ali. Talvez ele é mais pobre que nós, porque a dívida dele é 3 vezes maior. Só que acontece, só que o capital dele atual versus o percentual, ele trabalha alavancado, esse que é o detalhe. Pô, os caras são corajosos demais, cara. Os caras compraram a Budweiser e se endividaram, né? Eles se endividaram 3 vezes o valor da Brahma, da Ambev aqui no Brasil. Então, é isso que é difícil. Assim, eu vou pegar 3 vezes o valor da minha empresa em dívida para comprar a empresa e hoje a empresa vale 50 vezes mais. E eles pagaram a dívida. Isso é uma coisa realmente difícil de exemplificar aqui em números, né? Mas eu vou te dar uma coisa fácil de ver, por exemplo, acho que a dívida da Tesla lá, um exemplo do Elon Musk, né? Que é o cara mais rico do... Acho que agora é o cara da Nvidia, né? Mas acho que é o segundo. Passou agora, né? Mas ele só calcula em cima de ações, né? Então, da ação da companhia. Mas a dívida da empresa acho que é 3, 4 trilhões e o valor da empresa é 2 bilhões. E como o Elon Musk tem 15% da empresa, sei lá, um exemplo. Então ele tem 300 bilhões, um exemplo. Só que o que acontece? Só que se você pegar liquidar a dívida versus o que vale a empresa, a dívida é maior do que a empresa. Então, esse cara, isso é uma gestão... Isso é um avião, né? Isso é uma gestão muito difícil de fazer. O cara, eu julgo, né? Eu não sei se concorda comigo, Gabriel, mas assim, eu julgo que, tipo assim, esse cara aqui, ele tem que ter meio que um dom, porque senão o cara não consegue dormir de noite. Não consegue. Tem gente que é muito assim, né? Eu sou risco moderado, mas eu sempre fiz sem dinheiro. Então, assim, eu nunca tive dinheiro, liquidez de grana. Eu tenho lojas, marca, fábrica, mas você falar dinheiro... Você tem fluxo, faturamento... Eu não sei trabalhar com dinheiro. Eu brinco, né? A gente só sabe trabalhar para buscar o dinheiro. A minha visão não está certo. Agora eu estou me estruturando, trazendo uma estrutura, um planejamento estratégico de 1, 2, 5 anos, com uma puta consultoria, para você ter, logo você ser auditado, você ter um CFO, um controller top. Então, porque eu sou comercial, eu sou criador, vendas. Acredito que você é um perfil desse também. Eu não sou o cara da... Vendo até a mãe, só não entrega. É isso aí. Não, brincadeira, não é assim não, brincadeira. Mas a gente é o meu perfil, então hoje eu tenho que trazer pessoas melhores do que eu para outras áreas. Então hoje você já tem... Antigamente eu era marketing, CFO, tudo com C era eu. Só tinha eu, então tinha que ser eu. Hoje eu tenho todos os Cs, quase todos os CFOs, CMOs, CTOs da vida, todos não, mas tem alguns. E a ideia é que você tenha as pessoas que são melhores para fazer aquela função, para ter mais eficiência. Então, é mais ou menos o meu perfil, né? Mas a gente quer crescer muito. Eu acho que está no momento, eu acredito muito no momento, é o momento do nosso negócio tá legal, o momento da nossa marca, ele vai explodir. Eu acho assim, é uma coisa que a gente está trabalhando muito, você viu tanto que a gente falou. Sim. Então, eu acredito, e é um projeto seguro. Poderia acelerar e vender, montar os 30 quiosques para de alimentação, que a Ambev quer, né? Eles querem porque é posicionamento de marca, o Guaraná e tal. Então, eu falei, mas não vamos fazer. Calma, nós temos uma vida inteira para ganhar. Se eu montar 30 e der problema, eu tenho que validar, eu tenho que errar. Eu erro tudo dentro de casa. Eu erro no norte, eu tenho loja no norte que eu erro. Eu errei no sul, aprendi. Tem uma lógica de ter nesses lugares. A gente aprendeu as características. O Brasil tem vários Brasis aqui dentro. O Brasil você tem que entender a característica regional para você tomar. Eu vi o João Adib falando esses dias. Ele falou, cara, você tem que entender as regiões. Sim. E eu acredito muito nisso, porque quem tem um pedacinho de cardápio regional e tal. Então a gente olha muito, erra muito, então acredito que a gente está preparado para estar em qualquer lugar do Brasil. Quanto mais você erra, maior sua curva de maturidade. Né? A gente aprende, né? Então hoje, cara, a gente está em São Paulo e a gente se sobressai a referência aqui, cara. Aqui você tem que ser muito bom para sobreviver, você sabe o que eu estou falando. Sim. Acho que nos dá uma certa segurança, uma certa maturidade. Aqui para você crescer, você precisa ser muito bom. Então, que assim, o que acontece? O difícil é você chegar em algum lugar. Depois que você chega, você acaba adquirindo know-how, você vai fortalecendo o alicerce. Mas é difícil, e aí o jogo vai começando a mudar. Mas até você chegar lá, meu amigo,
Eu falo que... foda. Eu falo para uns amigos, eu falo, cara, se pegar o bairro de Pinheiros aqui em São Paulo, tem mais pizzarias boas do que o estado de Santa Catarina inteiro. Boas que eu falo assim, eficientes, rápidas, produto bom. Então, assim, é uma selva aqui, mas é muito bom, cara, porque você eleva esse nível de competitividade e entrega. A hora que você vai pro interior, que o cara não tá nem preocupado se você vai entregar em 1 hora ou em 2. Vamos entregar 1 hora e meia, o cara tá acostumado. Vamos fazer a lojinha feia. Eu fiz a loja em Macapá, uma loja de salão grande. O cara até assusta. Não, o projeto que a gente levou de loja, os caras nem sabiam o que eram as coisas. Aí eu fiz inteiro mobiliário em Santa Catarina, equipamento em São Paulo, enchi 2 carretas e levei pra lá. Economizei dinheiro e fiz um baita projeto. Igual a loja que eu tinha na beira-mar ali de Itajaí, na frente da Marina, eu fiz em Macapá. Essa é a diferença. E lá eu quero mais carinho com os caras, eu quero um atendimento melhor, tem que ser diferente. Ah, não tenho concorrência, eu vou entregar em 1 hora e meia. Não, velho. Lá que tem que ser. Não tô falando que é fácil, tá? Tô falando que a gente faz tudo certo, não é isso. Mas nós temos hoje, dos 10 maiores faturamentos, 5 estão no interior, por exemplo. Sim. Lá você fideliza mais, né? Fideliza, você comunica mais fácil e você tem menos concorrência, né? O norte você tem menos. Tem menos concorrente em ascensão, tipo assim, tem menos pessoas do dia para noite montando uma pizzaria. Aqui é o seguinte, o cara... É doido. O cara, sei lá, o cara saiu hoje do CLT, amanhã ele comprou um forninho e tá vendendo pizza. É bem Tentando, isso. Né? Tentando. Ah, cara, mas é isso. Antes de a gente finalizar, qual é a dica mais importante? Uma dica de ouro aí pra galera aí. Passa pra nós aí. Essa é difícil, né? Essa a gente tem que cobrar, tá brincando. Cara, eu acho que uma dica pro empreendedor, eu falo que eu acredito muito que hoje, eu já falei muito de gestão aqui. Não dá pra brincar mais com dinheiro. Abrir é fácil, vender é fácil, mas faça um projeto estruturado. Pode ser com a gente, pode ser sozinho, quer fazer sozinho. Estruture o negócio. Não dá mais para brincar, não tem mais o meio comerciante que não é gestor. Então, cara, eu tive funcionários meus que saíram, a maioria não deu certo, mas tive 2, 3 que são grandes exemplos, tiveram muito sucesso, ganham maior grana. Por quê? Aprenderam, estruturaram, entendem de gestão, porque o que eu falei, marca, tudo bem, não dá para construir uma marca do zero, mas marca e recorrência é o futuro do varejo. Sim. Então, assim, quando a gente olha pro hoje e a gestão, cara, não tem mais como brincar. Sem gestão você quebra e é certeza que você vai quebrar, porque não dá mais para brincar. Hoje você tem menos usuários, você tem mais concorrência e você tem menos usuários no varejo como um todo. Então, se você não está olhando para tudo, para ganhar com menos, o seu risco é muito grande. Então, se estrutura, aprenda, seja curioso. Eu venho aqui aprender, eu vou em podcast, eu vou em cursos, eventos. O meu time, os meus franqueados, cara, velho, tem curso gratuito que você aprende cada coisa super valiosa. Então, se estruture antes de se aventurar. Porque hoje, se você não se estruturar, estou falando de conhecimento, talvez financeiro, mas conhecimento, a chance de dar errado é mais de 90%. E é uma realidade, né? Você vê franquia, fecha muito menos do que quando você se aventura a carreira solo, né? Sim. Ah, mas é porque os erros são... com certeza, vale muito a pena. Ainda mais se você não tem experiência com nenhum negócio, nada. Não dá tempo de errar hoje. A hora que você vai errando. A hora que você vai olhar, você quebrou. Eu acredito muito que qualquer negócio, produto e tudo mais, você tem 3 pilares principais para trabalhar, né? Que é o produto, o relacionamento e a oferta. Cara, o problema é o seguinte, o produto, se você vai começar uma coisa do nada, você vai desenvolver produto. Cara, você já desenvolveu esse produto ou você vai tentar desenvolver na hora que você abrir a loja? Por exemplo, você vai montar uma pizzaria. Cara, agora eu vou começar a desenvolver meu cardápio. Puta, é embaçado, né? Ou, sei lá, loja de cookie, ou que seja qualquer coisa que você vai fazer. Hamburgueria, outra coisa. Que seja uma lavagem de carro. Mas qual que é o seu produto? É a lavagem de carro? Porque não é tão simples assim. Tem a lavagem com pretinho, tem a lavagem com a lavagem dentro, tem a hidratação do couro. Até você entender aonde que tem a margem ali e tudo mais. E tem uma coisa que eu esqueci, me perdoa te interromper. Imagina. Eu estava num curso, uma mentoria, inclusive tinha o Benchmall, né? O XP, tava o Alfredo lá, o pessoal do G4. E uma coisa que eles batem muito em cima, cara. Hoje, e é o que a gente trouxe para dentro da Pizza Prime há um bom tempo, não é mais o que a gente acha que o cliente quer. É o que ele quer, é o foco do cliente, não o foco no cliente. Então, às vezes a gente, eu acho que o cara vai... Não, tem que entender o que ele quer, com quem você vai comunicar,
o que realmente ele quer, cara. Não é o que a gente acha que ele quer. Ah, vou testar, ver se ele gosta de pizza com muito queijo ou menos queijo. Não, temos que entender o que ele quer. Então isso, uma coisa que a gente trouxe também, nós trouxemos para dentro da empresa com esse olhar a longo prazo, né? Não, então, o que acontece? Eu ia falar que assim, que para vender você tem que focar em oferta, produto e relacionamento. É isso aí. Mas se a gente pegar o produto e a gente ampliar, aí a gente vai ver experiência e preço. Isso aí. Ou seja, se você entrega uma experiência mais ou menos, talvez até meio ruimzinha, mas teu preço é lá no chão, cara, você vai vender. Mas você tem margem, você vai conseguir vencer e talvez é o grande erro aí, sabe por quê? Porque você tem que conquistar um novo cliente todos os dias. E custa caro isso hoje. Então, você vê algumas marcas, sei lá, do nosso segmento de pizzaria que não tem um cliente recorrente. Quando estava na pandemia bombando, todo mundo crescendo, abriu 100 lojas, 200 lojas, todo mundo abrindo. Saiu disso. Você não tem como conquistar clientes novos todos os dias. Você tem que dar muita promoção. E quando você entra na guerra de preço, e hoje a parte do business, do nosso negócio que mais está caindo, que mais está fechando, que mais está sofrendo, é quem está é o C. É quem vende a pizza de R$40, R$50. Porque ele não tem margem para isso. E ele não tem. E hoje está muito caro você conquistar um cliente novo todos os dias. Porra, meu produto não é bom, a minha experiência não é boa, mas eu vou no preço. Beleza, chega uma hora que esse cara não vai mais, você tem que conquistar um novo. Por isso que a gente fala muito em recorrência, em LTV, que é um dos né, do que a gente olha muito. Então, assim, na pandemia, todo mundo crescendo. Olha o mercado, faz uma análise de mercado. Cara, uma reflexão isso, mas eu acho que serve incrível. muito. E, por exemplo, e tem a questão da oferta também, né? Que a oferta é o seguinte, o quanto você aparece para você ser um potencial... uma potencial compra, né? Então isso é uma coisa difícil também. Então você tem que ser multicanal, você tem que fazer o remarketing, você tem que estar no iFood, você tem que ranquear lá, você precisa estar numa campanha, o cara lembra. O cara tem que vender bem no telefone. Acabei de falar de inteligência artificial para melhorar o telefone, porque o nosso atendimento não é legal. Não é legal porque não patroniza, né? Mas é difícil, porque antes, eu vou te falar no começo da pizzaria, o Gabriel atendia o telefone, certo? O Gabriel era treinado para atender o telefone, atender rápido e fazer. E o cliente sabia pedir. Ele tinha o panfletinho, eu tô olhando aqui, tô pedindo aqui. Agora o cara tem um QR Code e um celular. No mesmo celular ele tem que olhar o QR Code para abrir o cardápio. E o atendente de lá, um jovem de 18 anos, quantas vezes você fala no telefone por dia? Ixi. Uma, duas, três. O quê? No telefone? Ah, não, eu falo muito. Você fala muito? Eu deveria ter sido call center. É que não pagavam bem, mas eu acho que mais ligação Eu fiz uma pesquisa. Um jovem de 18 anos, ele fala menos de uma vez por dia o telefone. Sério? Ele não sabe falar, é só WhatsApp, mensagem e acabou. Então assim, e o cara tá sobrecarregado. Ele tá ali na loja, ele precisa ser eficiente. Então ele fecha a pizza, dá troco, chama o motoboy, atende o cliente do balcão, aguarda um minutinho e você fica 5 minutos esperando, você vai ficar esperando? Porque acontece, provavelmente essa pessoa ela não tá focada na venda, tá focada, ela é o caixa, ela tá sobrecarregada. E tal. E ela custa caro, e você não tem mão de obra sobrando, tem que aproveitar. Então, uma inteligência artificial não tira a licença maternidade, ela vai vender mais, ela está num ambiente saudável, sem barulho no fundo, ela atende 20 telefones ao mesmo tempo dentro de uma loja, ela tem meta para vender mais, porque a cobrança dessa empresa que trouxe a tecnologia, ela tem uma cobrança variável. Então é isso, a gente tem que aceitar e trazer soluções. E quando a gente fala de interior... Quanto mais interior você vai, mais a pessoa gosta ainda de ligar. Ah, sim. Mais gosta de pedir. Falando de relacionamento, né? Só que relacionamento. Hoje, relacionamento, porque o que acontece? Às vezes você tem um produto até ruim, mas o que acontece? Você tem um relacionamento bom você e vai. Eu vou te dar um exemplo, tá? Às vezes você tem uma moça que faz uma diária na sua casa, ou um cara que faz um serviço de manutenção ali pra você, um marido de aluguel e tudo mais. Pô, esse cara nem é tão bom, mas como você tem um relacionamento com ele, ele precisa entrar dentro da sua casa e tudo mais, não, vai o tiozão. Eu tenho na minha casa lá o Ivan. Tá, Ivan, marido de aluguel. O Ivan faz tudo. Então. O Ivan, de vez em quando ele pode até fazer errado, mas o Ivan já é seu parça. O Ivan, eu brinco com ele. Falei, Ivan, tem umas coisas que você anota 8, umas coisas 6, mas você resolve, irmão. Então, outro dia deu um problema até no jardim vertical de uma loja minha bonitona. Ivan, resolve, tá bom, vira o jardineiro também. E vai. Ele falou, não sou o melhor, mas eu vou dar o meu melhor. Eu brinco. Ele é meu amigo, pessoal, eu posso brincar com ele. É isso. Só que hoje o que acontece? Quando a gente trabalha com, sei lá, você tá vendendo 100 pizzas por dia, relacionamento não é só na ligação. Aí é CRM, é ativação de marca, é rede social,
É post bonitinho? É post bonitinho, mas não é só post bonitinho. Não. Cashback, você viu? Cashback, CRM integrado. Aí o relacionamento começa a abrir aqui outras verticais do que só aquela ligação. Porque o cara na pizzaria, até mesmo seu franqueado, se o cara começar a pegar a ligação, ele tira de 50 pizza para 150. Só de perguntar pro tiozinho, Vender mais. Vitão, hoje tem o podcast lá, você não quer uma pizza aí não? É bem isso. Então, só que não tem gente para fazer. Leva máquina, leva inteligência artificial, tecnologia. Mói nisso. É isso. Então, assim, tudo dá para fazer. Você vê como é mais difícil? Quando eu comecei lá, o Gabriel com 19 anos, eu só tinha uma coisa para fazer. Ter vontade de trabalhar e panfletar nas ruas e fazer um relacionamento com o porteiro. Só tinha isso, cara. Era panfleto e porteiro, e acabou. E eu só vendia pelo telefone. Olha o quanto mudou. Você viu, meu chat GPT já tá educadinho comigo, viu? O Mike, muita gente, viu? E eu chamei ele de Gustavo. Eu tinha um estagiário, tudo que eu pedia, ele pedia pro chat. Aí o estagiário chamava Gustavo. Aí eu chamei ele de Gustavo, porque era mais fácil. É fantástico, cara. A empresa usa o chat GPT para tudo. Não, hoje pra tudo. Hoje, na verdade, o que acontece? A gente tá vendo agora nos próximos meses, né? O podcast é uma coisa perpétua, né? Mas hoje, nesse momento, a gente tem 5, 6 inteligências artificiais mundiais que dominam, e agora você está vendo a bifurcação para inteligências artificiais focadas para cada probleminha e tal. Então, por exemplo, inteligência artificial para resposta em delivery. Tá tendo também. Você tá tendo inteligência para telemedicina. O nosso sistema veio da telemedicina. Sério? Da telemedicina, porque assim, cara, telemedicina pode ser, cara, problemas aqui, cara, já matei que você tá com problema. Mas a inteligência da telemedicina, então quando você liga lá pro médico, não é mais médico, é inteligência Muitos artificial? não. Hoje, plano de saúde, para ser mais barato, a telemedicina tem coparticipação. Quando é telemedicina, você não tem coparticipação. Quando você vai no médico, tem. Para diminuir a ida no médico, para diminuir o custo. E no final das contas, às vezes é uma dor de cabeça. A inteligência sabe. Então ela faz um bom filtro. Para pizza, a mesma coisa. Você tem para automatização de funis de vendas, que você entende melhor do que eu. Você tem para saque, você tem para geração de lead. Eu tenho um amigo que usa... Óbvio, para responder redes sociais, você já está antigo, né? Mas assim, a inteligência artificial é para tudo. Eu vejo os caras lá no meu antigo, time. Mas é pouca gente que usa, viu? Não, pouca gente que sabe. Tipo, o nosso business ninguém usa no Brasil. Esse daí de atender, tirar pedido e ser remunerado por uma forma variável. Então... Só que isso é o iFood que te começou a tracionar lá atrás. O cara não tá usando. Desde 2019. Sim, mas por exemplo, 2011, por exemplo, que você entrou lá, que você comentou que é o maior acerto seu. Hoje, talvez, usar a IA para resposta... É o iFood lá de trás, fazendo uma analogia. Fazendo uma analogia. Basicamente, eu acredito muito. Cara, não tem um cavalo só selado que passa. Tem muito. É que a galera... A gente costuma até brincar que a sorte é uma frase meio batida, mas a sorte é o encontro do know-how mais a oportunidade. Se não tiver o know-how, a oportunidade passa e vai. Enfim, isso que a gente entende como sorte. Maravilha. Cara, estamos chegando na reta final. Queria agradecer demais você ter participado. Por mim, você pode participar todas as vezes, porque tem pizza daí. Aí tá filé do boi pra Bate-papo nós. bom e pizza, vamos marcar de novo. Um prazer, parabéns pelo programa, obrigado pelo convite, poder contar um pouco da história. Espero que o pessoal goste, né? Eu que agradeço. Cara, obrigado. Obrigado, Vitor. Parabéns, vez. Tá? Vamos marcar mais vezes aí. Bora. Mais pizza. Na próxima eu vou deixar também um vinhozinho aqui, tá? Boa, combinado. A gente começa a tomar no meio do podcast, pode ter perigo de derrapar. Pode? Aí eu venho toda semana, tá tudo certo, eu adoro vinho. Então fechou. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Eu queria que você também compartilhasse as redes da Pizza Prime, onde que encontra para de repente se candidatar a um franqueado. Tá. Cara, o nosso é www.pizzaprime.com.br, tem no Instagram, lá tem a área de seja um franqueado, né? As minhas redes sociais, o meu Instagram é Gabriel M. Concon e o meu LinkedIn é Gabriel Concon, @GabrielConcon, né? Precisando falar comigo. O Instagram lá também tem? Tem o Instagram da Pizza Prime, @pizza.prime, né? E as lojas, cada um tem os seus também, mas no Instagram tem parte de expansão. Nosso time entra em contato, manda uma primeira apresentação. E aí, quem sabe dá certo, a gente conversa. A última entrevista comigo. Aí é o papo reto, né? Aí é igual conversa com os justos. É um papo reto. Se quiser entrar, tem que querer bastante, porque é desafiador, mas é bom. Cara, antes de eu até finalizar, tem algo que eu tô deixando de falar que é importante?
Às vezes tem Não, acho que a gente falou tudo, né? Falou do nosso processo, da nossa visão de futuro, dos nossos negócios. Acho que falamos tudo. Não lembro. Acho que não. Deve estar faltando coisa, mas a gente faz uma outra vez. Também fica o gancho para a próxima vez, né? Vai ter novidade, vai ter collabs novas, vai ter umas malucas aí. Boa. Galera, então se você curtiu, curte, compartilha com quem você acha que é interessante, alguém que está querendo montar alguma unidade de negócio, que está avaliando de repente que seja uma pizzaria. Se você acha que faltou alguma pergunta especial, joga a pergunta aí nos comentários que eu vou tentar marcar. Eu respondo todo mundo. Isso. Às vezes demora, mas responda. Vai lá no post do podcast, marca o microfonezinho se você gostou, manda uma mensagem para nós. Queria agradecer você ter ficado até aqui até o final. Então já segue o canal aí, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube. Acho que é as duas ferramentas que mais tem engajamento que a gente posta. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado. É isso. Obrigado. E aí?